Twizzlers diz... Ganhamos, gente, com requintes de crueldade. Nossa, tá fazendo barulho, isso aqui vai explodir, gente. Mas ganhamos, quebrei o negocinho aqui, depois eu arrumo, paciência. Mas, gente, ó, a gente tava assistindo todo mundo junto aqui. Brasil 2-1 de virada. E como todo bom jogo de Copa, nos acréscimos. Ô, coisa louca. Nossa. Ó, que legal que você tá aqui com a gente. Tá percebendo que a gente tá num horário diferente, né? Porque, afinal de contas, esperamos o jogo acabar. A gente já tava até achando que teria prorrogação. Verdade. Estávamos nos preparando para isso, mas não. Casimiro e Martinelli, os dois super criticados, resolveram o jogo. É aquela coisa da ironia do futebol. Ah, esse Casimiro, olha a bobagem que ele fez. Gol, te amo! Né? É mais ou menos assim que a coisa funciona. E para conversar, vamos conversar bastante a respeito desse jogo. Teve algumas coisas muito interessantes, principalmente a disciplina japonesa no primeiro tempo, que conseguiu resistir ao Brasil. Depois o Brasil volta de uma forma diferente. Começa bem, perde a intensidade de novo, a gente começa a ficar preocupado, depois o Brasil vai lá e faz um gol nos acréscimos. Com a gente, para discutir isso e muito mais, Rudy Landucci, palmas para ele. Ó, tamo junto. Vai, Brasa. Seguinte, o pessoal do deck aí, do canal do deck, do canal do Rudy, já manda mensagem. Tamo junto e parabéns à disciplina japonesa de ser eliminada logo na Copa do Mundo. Tamo junto. Mas, enfim, né? São coisas que a gente tem que observar, né? Ele tá dar umas zoadinhas, ele tá dando uma zoadinha. Não, mas não é você, você sabe que não é você. Mas não tem problema. O Rudy ele fica muito nervoso, gente. Então, ele assistiu o jogo, não vou mentir, a gente tá na produtora aqui na N, todo mundo junto, menos o Rudy, que ficou lá no carro dele, esperando o jogo acabar. Mesmo. Tá? Mas ele falou muito bem, ó, tem o YouTube, tá? Deck e canal do Rudy Landucci. Ela fica tão nervosa, gente, que eu me preocupo. Eu já aviso a família dela, tá tudo bem, né? Mas ela, nossa, ela chora, ela vira cambalhota, ela verbalmente dá peteleco em mim quando eu falo, calma, ela, cala a boca! Eu tô falando de Giovana Moura! Vamos, gente, sobreviver. Meus pais sabem, né? Que eu fico até porque eu torço pelo esporte, né? Então isso aí é um dia normal na minha vida, torcendo pelo esporte. Mas que bom que a gente tá aqui, vai falar muito desse jogo. Vivos todos. Sim, não sei se todos, mas vivos. Não, tá todo mundo. A maioria. Eu vi, tá todo mundo respirando, tá? Dei sangue pela classificação, vamos falar ele isso. Ele tava assistindo o jogo com a gente também, ficou felizão, comemorou, pulou. Teve momentos de tensão, mas a gente é corintiano e a gente não desiste nunca. Eu tô falando de Lucas Faraldo! Corintiano? Tal qual Gabriel Martinelli. Diga-se de passagem. Diga-se, é verdade. Jogaço. E cumpriu com o esperado. A gente vinha avisando que o Japão, pô, é um time difícil e tudo mais, mas deu Brasil, pô. Ia complicar. Ele é um brasileiro gigantesco, mas ele entende muito da J-League. Sabe quando a gente fala assim? Informação J-League e tal. É o Mateuzinho que passa pra gente. Que homem, hein? Matheus J-League tá aqui com a gente! Seja bem-vindo, Mateuzinho! Fala, Zé. Cara, queria estar aqui em condições melhores pra mim, mas estamos aí. O fato é que vão falar jogou como nunca, perdeu como sempre, mas no caso, jogou como nunca e perdeu como sempre, exatamente. Não, pra mim é uma grande... Assim, Coitado, o meu palpite véio. nos bolões era exatamente o resultado, 2-1 e de virada, né? Mas se não tem vídeo, não tá registrado. Na minha O meu cabeça... tem vídeo, tá registrado que eu disse que o Casimiro ia fazer um gol de cabeça. Mano, ela cravou Nos mesmo. acréscimos. Na minha cabeça, era assim, um jogo do pior Brasil que eu já vi, tá? Eu vejo seleção desde 70, contra o melhor Japão que eu já vi. E nós ganhamos, porque a camisa pesa mesmo, né? É aquela coisa, uma coisa... Outra coisa. Outra coisa, a história. A história entra nisso. Rudy Landucci, meu velho. Fala, o que você achou do jogo? Eu vou dar uma enrolada, porque a gente precisa preparar o programa. Não, sim. Né? Totalmente ao vivo. Mas é legal. O primeiro programa que a gente faz quentinho, assim, que o jogo acabou. Parabéns aos brasileiros e aos japoneses também. O Japão foi bem. Agora eu tava falando... Eu vou puxar pro lado do Japão um pouco, a gente vai comentar muito do Brasil. Mérito do Brasil. Acho que o Brasil fez uma boa partida, saiu num buraco difícil, mas... Foi o que eu falei quando você perguntou pra mim, Holanda ou Japão, você quer pegar o Japão por conta disso. O Japão ficou com medo de ganhar o jogo, se amedrontou, voltou do intervalo, o Brasil impôs o ritmo, jogou muito bem, mas o Japão ficou acuado dentro da defesa. O Japão, era visível que ele ia tomar um empate em algum momento, tomou. Você pode ver que o Magalhães, que é um zagueiro pela esquerda, numa linha de 2 na zaga, ele não estava de terceiro zagueiro pela esquerda, ele era o segundo zagueiro. Com o Marquinhos, ele cruzou a bola quase da entrada da área. E assim, Zé... O Brasil tem muito jogador qualificado. Você dá a bola, campo, uma hora a bola vai entrar. Entra. E o Japão, no segundo tempo, inexistiu.
Eu acho que pro torcedor japonês, eu acho que o cara que, enfim, gosta do Japão, acho que poderia um pouco mais. Poderia. Mas ainda assim, a seleção brasileira... E eu acho que, assim, a Copa, Zé, ela é feita de jogos assim. Não adianta você achar que todo jogo vai ser 6-0. O Brasil mostrou um brio, saiu de um buraco, né? O Ancelotti apostou no Casemiro pra volta no segundo tempo. Eu acho que nem o Ancelotinho apostava nisso. O Casemiro fez o gol, mudou a partida, então o Brasil é merecedor e vamos pra cima. E já que o Rudi citou Japão, futebol japonês, eu vou inverter aqui, já vou colocar o Mateuzinho, J-League, porque o Mateus escreve brilhantemente a respeito do futebol japonês já há muito tempo, manja tudo, falou uma série de coisas. Ele mesmo falou que o Brasil ia ganhar, né? Falei que ia ser 2-1. E ele falou que ia ser 2-1. Ele falou exatamente isso. Ele falou que ia ser 2-1. E eu queria te escreveu. perguntar, Matheus, porque pra mim, assim, eu pensei, será que o Japão vai vir pra surpreender, partir pra cima, como ele tem feito? Não. Fez 2 linhas, fez 5... Ele fez um 5-5, que às vezes era um 5-4-1. 5-4-1 bastante. Né? E juntinho e tal. E realmente dificultou e ficou esperando o Brasil no contra-ataque. Beleza. Deu certo no primeiro tempo. Mas aí o Rudi falou, se acovardou. Eu também achei. Talvez tenha respeitado demais. Sim. E saiu um pouquinho do DNA que vinha apresentando, ou tô louco? Não tá louco. E a gente comentou isso quando a gente tava vendo o jogo, quando saiu Doan e Nakamura para a entrada do Sugawara e do Junosuke Suzuki, eu já pensei que o Moriyasu ele ia fazer esse tipo de esquema. O Japão ele marca em linha baixa contra seleções que são maiores do que ele mesmo, né? O Brasil em outubro foi assim, a Inglaterra em março foi assim, a Holanda foi assim. Então é normal. O problema é o Japão respeitou demais o Brasil e valorizou demais o gol do Sano no primeiro tempo. Sim. Então, tanto que no intervalo, falei para esse senhor que tá aqui do meu lado, falei, o Japão vai tomar o primeiro gol, vai desmontar, vai recuar e vai tomar o segundo gol nos acréscimos. Porque isso é o Japão. O Japão tá acostumado a ser assim. No jogo da Bélgica em 2018 foi exatamente assim. O Japão abriu 2-0, tomou um empate e no último minuto, num contra-ataque, num escanteio, foi todo mundo pra área, o Japão foi eliminado. Aí em 2022 cai nos pênaltis pra Croácia, mas a mesma coisa. Abre o placar com Maeda, depois se fecha, a Croácia vai lá, empata, leva pra prorrogação. Mas esse Japão é ainda melhor que os outros. Sim, sim. Melhor que Eu digo assim, ele poderia ter jogado mais. Eu acho que assim, tem um nível similar ao Japão de 2022, porque tava completamente incompleto. Sim, faltaram Perdão, 3 jogadores, né? mais um, né? Só do outro jogo para esse, 3 ficaram de fora. Sim, e assim, um deles é o Kubo, que talvez tenha sido o melhor jogador japonês convocado para essa lista, e fora estavam o Minamino, o Endo e o Mitoma. O Mitoma talvez o melhor jogador japonês hoje. O Endo, que é o capitão, a referência desse time, tudo bem que o Sano é o substituto dele, que é quem marca o gol do Japão. E o Minamino, que é um cara que faz uma pressão e poderia ter botado o Junior Ito pro segundo tempo, por exemplo. Né? E aí o Junior Ito depois acabou saindo para entrar o Matino. E eu até falei com quem tava vendo o jogo comigo também. Para mim, a entrada do Matino é inexplicável, porque precisa de velocidade, no estilo de jogo que o Japão tava por fazendo. Ficar lá atrás e Exato. garantir o resultado. Era muito mais fácil ter colocado o novo inimigo do brasileiro, o Kento Shogai, que é bem mais veloz do que o Matino. Gilzinha, menina, como você... Menina, atenção, família da Gil. Ô, menina! Vê uns florais pra essa mulher, porque a gente Ela deu sangue. Literalmente. Não, literalmente saiu sangue. Uma hora foram comemorar, um socou o outro ali. Eu fiquei Eu preocupado. ainda tô tentando entender como é que eu fiz isso, né? Não sei se foi o Faraldo, se foi a Duda, enfim. Gil, como é que foi o jogo pra você? Zé, eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito nervoso do Brasil, né? Assim, eu acho que o primeiro tempo do Japão, ele refletiu muito o nervosismo do Brasil. O Japão conseguiu encaixar jogadas, encaixar a bola onde precisava encaixar, e o Brasil estava muito nervoso. Atuações abaixo de alguns jogadores que eu tenho certeza que a gente vai citar mais pra frente. Mas, assim, o Japão sai na frente e, como o Rudi bem disse, o Brasil conseguiu correr atrás desse resultado. Algumas substituições, pra mim, foram cruciais ali. Mas um ponto que eu queria até falar do Japão é a questão do contra-ataque. A gente vinha falando durante a semana inteira, desde quando soube que ia enfrentar o Japão, do poder do contra-ataque da equipe japonesa. E no momento que eu acho que já tava 1-1, que tem o lance do Vini, que não é gol... Os caras pegam um contra-ataque que poderiam muito ter feito segundo gol. Então, foi o único também. Foi o único também, mas foi o contra-ataque mais perigoso da segunda etapa ali. Então, eu acho que pronto, passamos. Agora é colocar o pé no chão. Porque se a gente enfrenta uma Noruega,
que eu acredito que é o que vai acontecer. É uma equipe que também tem um contra-ataque, que eu não preciso dizer absolutamente nada com o Haaland. E erros que aconteceram nesse jogo não podem voltar a acontecer. Quem mais errou? Danilo, fato. Danilo, obviamente, pelo gol. Ele entrega o gol ali numa jogada ridícula. Não tem como um lateral num nível desse fazer o que ele fez ali, de desatenção muito grande, mas não é o primeiro erro dele. Casemiro, pra mim, o Casemiro, né? muito abaixo também. Tem o gol da redenção, mas sente, não sei se ele vai conseguir voltar. Pra mim, o Ryan também foi muito abaixo, não conseguiu criar absolutamente nada. Segundo tempo, achei que ele melhorou. Ele entrou mais no jogo, mas aí é que tentou 1 contra 1 ali. Falam muito, né, do que esperar do Ryan, e pra mim ele não conseguiu suprir essa expectativa ainda. Nesse jogo ele foi abaixo. Paquetá também é outro que sentiu, não sei se volta pra essa Copa, porque é o que disseram, foi uma lesão na coxa. Tomara que volte, né? Não, tomara que ele volte da lesão. Eu acho que pra ser titular, não, mas tomara que ele volte. Tomara que ele volte da lesão. Ele e o Casemiro mesmo, assim. É muito difícil a gente ter esse tipo de lesão, porque, poxa, o Casemiro, no momento ali que a gente mais precisava, ele fez um gol, se posicionou muito bem na jogada ali, foi o gol da redenção. Mas também é um jogador que a gente já vem criticando muito. Só que o meu problema, assim, acho que o maior que eu observei são as desatenções, que não podem acontecer. Não podem acontecer. E aí a gente tá falando de um adversário abaixo, que é o Japão. Por mais que seja o melhor Japão de todos os tempos, o Rudy também falou muito bem da questão do respeito. Respeitaram muito o Brasil, recuaram no momento que o Japão poderia sim ter achado um gol ali. E erros que não podem acontecer para um jogo contra a Noruega, para um jogo contra a Inglaterra. Não pode. Costa do Marfim também não dá para descartar. É um duelo que vai ser interessantíssimo, Costa do Marfim e Noruega. Mas passou, né? O principal aconteceu e agora é botar o pezinho no chão, ver o que pode melhorar ali, principalmente o sistema defensivo. Eu vou perguntar pro Faraldo, uma pergunta para todo mundo. Faraldo, é uma coisa que está se discutindo muito agora, né? Porque daí você vai vendo os comentários em redes, amigos e tal, que é a dúvida. Tipo, peraí, esse Brasil de hoje, que realmente, como a Gil falou, errou muitos passes, errou a coisa mais simples. Parece que em algum momento, principalmente no primeiro tempo, estava muito nervoso, não deveria estar. São jogadores já madurões e tal. Esse Brasil deixa dúvida de novo? Tipo, estava num crescendo e agora parou. Eu não sei se eu falaria em dúvida, mas eu acho que assim, ajuda a colocar pés no chão. O Brasil, acho que o brasileiro, né, o torcedor de forma geral, empolgou muito com a sequência Haiti e Escócia, principalmente pela Escócia. O que eu acho justo, porque pela primeira vez o Brasil engatou uma sequência mínima de bons resultados. Pela primeira vez agora, para esse jogo contra o Japão, engatou uma mesma escalação sob o comando do Ancelotti, o que é um indicativo de que achou um time. E acho isso positivo e digno de uma empolgação. Mas não é como se o Brasil fosse o melhor time da Copa. Mas ao mesmo tempo, Zé, eu tenho a impressão de que qualquer seleção dessa Copa teria sofrido contra o Japão. O Japão é um time muito organizado, é um time perigoso dentro do que ele se propõe a fazer para incomodar o adversário, e conseguiu incomodar o Brasil assim. Como a gente falou, poderia no outro contra-ataque ter feito um segundo gol. Então, acho que a França teria dificuldade, a Argentina teria dificuldade, não sei se no mesmo nível que o Brasil, mas teria dificuldade. Não seria um jogo fácil de toda forma. E o Brasil conseguiu passar por esse adversário, acho eu, no jogo mais equilibrado, mais complicado dessas 16 avos. E a gente tá falando de 16 jogos, né? Sim. Então, assim, é muito confronto. O Brasil conseguiu a façanha de pegar talvez o adversário mais chato nessa fase entre as seleções que a gente projeta que podem chegar na final. Acho que é a condição do Brasil, continua sendo, juntando o que fez na primeira fase e o que já fez nesses 16 avos. Eu acredito que o Brasil só tá atrás, num nível assim, se a gente for falar hoje de favoritismo pelo que entregou nessa Copa até aqui, de França e Argentina. Que no caminho normal ali estão fazendo tudo para chegar na final. Mas eu acho que o Brasil tá evoluindo, jogo após jogo, tá passando por desafios maiores, jogo após jogo. Eu tô vendo com bons olhos a seleção brasileira, mas com pés no chão. Eu acho também que não pegou na Copa até agora um adversário que nem o Japão. Eu acho que hoje foi o primeiro. Não, o Marrocos foi um adversário difícil. Exato. Mas eu acho que a questão de Marrocos foi mais o peso da estreia do que uma organização do Marrocos. Claro, o Marrocos fez um jogo até ok contra o Brasil, mas o Brasil também estava muito abaixo. Hoje eu acho que o Brasil foi muito acima e o Japão também muito acima daquilo que até mesmo poderia apresentar. Então, eu acho que é uma vitória também que dá moral para o Brasil. Sim. Porque faltava o Brasil pegar... E aí não tem o peso histórico, mas faltava o Brasil pegar uma equipe forte e organizada provar, né? Que nem o Japão. E se provou contra o Japão. Jogou melhor que o Japão. Então, a partir de agora, pega a Noruega. Claro, tem a Gil falou, eu também tenho medo do Haaland. O Haaland é bizarro. Mas eu acho que a partir de agora o Brasil começa a crescer ainda mais na competição, porque já se provou contra um adversário que estava ali próximo do seu nível de atuação. O meu medo é qualquer seleção que venha com um pouco de velocidade num contra-ataque ou que jogue com as linhas mais avançadas, porque ficou nítido a deficiência no sistema defensivo do Brasil em qualquer contra-ataque do Japão.
como a gente ficava. Velocidade, nível de velocidade, questão de velocidade, o Brasil sofreu nesse jogo. Sim. Sofreu. Como tem sofrido. Como tem sofrido. Lento. É um time muito lento. Muito então, lento. o que é que o Ancelotti vai fazer Mas é muito culpa do defensivamente? Casemiro no meio de campo, gente. Vamos só dar uma passadinha no Texas, porque Let's Danilo go. Soto tá lá ao Mentira vivo. que ele tá lá. Let's go to the Texas, baby. Não é possível, cara. Danilo Soto, Danilo meu Soto. querido, que estava lá no estádio, É tá louco, na saída, ele vai falar um monte de coisa e vai dar o público e renda também. Vai dar o público? Vai dar público e renda Ainda também. gostaria mesmo, a gente tava num debate aqui com o Rudy. Danilo Ainda é o PIB do Soto, Brasil. boa tarde pra você. Quem ainda é boa tarde, aí também ainda deve ser boa tarde, meio boa noite. Me conte tudo, Dan, não esconda nada. Conte. Muito boa tarde, Zé. Boa tarde, meus amigos aí do Joga nas 11. Aqui, boa tarde. Muito quente aqui no Texas, aqui em Houston, 32 graus aqui fora. Lá dentro do estádio, com o estádio climatizado, Zé, 23 graus, estava bem gostoso. Ai, que bom. E que emocionante que foi, né? Que emocionante que foi essa vitória da seleção brasileira. Um sofrimento danado pro torcedor que estava aqui no estádio e agora aqui fora comemorando. Tô aqui com o Felipe. e o Lohan. Felipe e o Lohan. Felipe, fala dessa vitória da seleção brasileira. Que sofrimento, rapaz. Precisava passar por isso? Cara, não, foi com emoção, cara. Com emoção, por mais que tenhamos feito um jogo bom, ainda mais no segundo tempo, mas era só questão de tempo. A gente sabia que o gol ia sair. Era certo. Assustou aquele primeiro gol, mas a confiança se manteve? Assustou, mas eu acho que alguns erros técnicos ali que dá para ser corrigido. Mas o Ancelotti brilhou, a substituição deu certo e conseguimos uma vitória. Saindo tremendo do estádio aí, mas deu bom. Melhor em campo pra você, quem foi? Cara, Vinícius Júnior, como sempre. Mesmo sem fazer gol. Chamou a responsabilidade. Pena aquela bola não entrar aqui na casquinha ali. Luca. Da onde você veio, Luca? São Paulo. São Paulo. Tá gastando quanto pra estar aqui, rapaz? Cara, o ingresso Quanto você pagou no ingresso? foi 2 mil. 2 mil dólares. Rapaz, 2 mil dólares, 10 conto pra ver o jogo da seleção, pra passar esse sufoco, né? Cara, exato. Cantar uma musiquinha? Canta a musiquinha, mano. Japão não tem mundial. Japão não tem mundial. Igual Palmeiras não tem mundial. Igual Palmeiras não tem mundial. Vai gastar o dinheiro do pai no ingresso. Vai gastar o dinheiro do pai no ingresso aí, otário. Vamos respeitar o Japão, gente, pelo amor de Deus, velho. Calma. O Japão não é Eles que estão Libertadores. cantando, hein, rapaz? O Danilo Soto não Vocês tem viram, absolutamente nada a ver com isso. Manda o papai dele pagar hotel também. O Rude sentiu. O Rude sentiu. Manda, Sentiu. Dan. Vai lá, Como é Dan. que você chama, meu amigo? Meu nome é Jason Fernandes. Veio da onde, Jason? Eu moro no Colorado, meus pais são de Governador Valadares. Precisava passar esse sufoco, rapaz? Não de preferência, mas é uma lição pro Brasil. É bom jogar esses jogos que defende embaixo, porque vai ter mais na frente. Tá beleza. Vem cá, faz a festa. O Danilo é nosso! O Danilo é Ô, Zé, fala com o Zé, Serginho. Fala com o Zé. O Danilo é nosso! Zé Luiz. Beijo, Zé! Outro beijo, Saudade de outro. você, Zé Rude! Obrigado. Ó o Serginho. Beijo, Serginho. Pô, Serginho. Bonitinho. é nosso! Ó a festa, hein? Eu sou deles. Grande Danilo É a Soto. festa. Olha o Danilo, sua Tech Pix. João, vem cá, João. Deixa eu Isso é falar com o tudo João. parente do Danilo, João, tá? fazendo Ele um trabalho pagou. espetacular por aqui. Coisa Fala, linda que hoje. festa do torcedor, né, João? Foi lindo. O Brasil, o time da virada. O Brasil, o time do amor. Vamos pra cima, é só o começo. Deu uma assustada lá, rapaz. Cara, faz parte. Mas vamos lá, cadenciamos, marcamos, viramos. É nóis. Como é que você tá vendo o movimento do torcedor aqui nos Estados O Unidos? brasileiro acendeu, cara. O que a gente tem que fazer é uma invasão em Nova York agora. Vamos invadir Nova York. Invadir Nova York. Vamos invadir Nova York. É nóis, tio. Invadir Nova York. É festa em Rio. Ele vai pra galera, ele não vai. Valeu. Ai. Eu gosto dessa bagunça. Olha os japoneses aí. My friend, what's happening today? I can't believe it. You can't believe it. Yes. So the offense doesn't work well, so we couldn't get the second point. So that's the reason why we lose today. Okay. But 4 years ago, yeah, we. Arigato. Falou do ataque. Arigato, Zé Mastá. Arigato. Aí, ó, vamos agradecer o japonês, porque nós estamos na próxima fase, rapaziada. Eles não estão. Nós Quer continuar estamos, Zé. viajando, tá? Boa, Dan. Eles saem falando que hoje não funcionou muito bem ali o ataque deles, enfim. E o Dan tá ali. O Dan tá no... Ô, Dan, público e renda, Dan. Público e renda. Público e renda.
68 mil e uns quebrados, viu, Zé? Já não lembro o finalzinho, mas 68 mil torcedores aqui no estádio de Houston. E vou te falar, que lugar, que estrutura espetacular, viu? Porque aqui fora, antes da partida, como eu disse, 34 graus e lá dentro estava 22, estava fresquinho. Teve torcedor que colocou até blusa, estava gostoso de assistir o jogo lá de dentro do Houston Stadium, viu, Zé? Ô, Dan, me fala uma coisa. Você estava aí dentro, a gente passou por momentos diferentes, né? Começa o jogo com baita otimismo, de repente o Japão rouba uma bola, pumba, 1-0, termina o primeiro tempo, tensão. O que você sentiu na torcida brasileira nesse momento? Desde do primeiro gol do Japão, aí aquela pausa no intervalo, aí eu vi o Endrick entrando, ia entrar, aí tirou a meia, falei, não vai entrar mais, aí volta o time mais ou menos igual. O que você sentiu aí da torcida brasileira nesses 90 minutos, Dan? Rapaz, 90 minutos que passaram todos os sentimentos, viu, Zé? Porque o brasileiro chegou muito confiante para esse jogo. Conversei com muita gente antes da partida aqui no pré-jogo e o pessoal estava muito confiante, achando que ia ganhar tranquilamente. Na partida as coisas mudaram de figura, né? O Japão abre o placar, sai na frente e aí tornou um clima bem nervoso dentro do estádio. As pausas para hidratação, que a gente tem falado sempre aqui, realmente hoje atrapalharam a seleção brasileira. Não sei se foi a mesma visão que vocês tiveram por aí, mas o Brasil em um certo momento estava melhor no jogo e a pausa deu uma esfriada, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, mas o brasileiro na arquibancada não deixou de acreditar nenhum minuto. A imprensa que estava do meu lado também, todo mundo torcendo bastante e no final só festa, né? Aquele gol no finalzinho foi só festa. Os jogadores mais criticados na arquibancada, Paquetá e Casemiro, tá? Paquetá e Casemiro. O Casemiro, depois que fez o gol, deu uma amenizada, o pessoal gritava, falava até, nunca critiquei, né? Aquela brincadeira de nunca critiquei, mas Paquetá e Casemiro, jogadores mais cobrados aqui na arquibancada. Todo mundo pedindo o Endrick, pedindo o Neymar, pudemos ver o Endrick um pouquinho mais em campo, mas uma vitória espetacular, que dá confiança para o torcedor seguir seguindo a seleção brasileira, Zé. E claro que o torcedor japonês sai cabisbaixo, triste. A gente viu, o Dan até falou com um deles. Nem limparam o estádio, hein? O que é absurdo. Não, limparam o estádio. Uma vergonha, hein? Foram embora, deixaram tudo lascado lá. Mas, ô Dan, e o torcedor japonês, você conseguiu perceber alguma coisa? Eles estavam muito, muito, muito otimistas, né? É realmente o melhor Japão que eu vi jogar, mas a história termina cedo, né? Logo depois da fase de grupo, primeiro jogo, Japão tá fora. Eles gostariam, eles acreditavam que chegariam pelo menos às oitavas. Como é que você viu isso da torcida japonesa? A gente sabe, o japonês é um povo muito carismático, muito educado, né? A gente tem um carinho enorme pelo povo japonês, pela comunidade japonesa, e eles vieram para cá realmente muito confiantes, até pelas declarações que os jogadores deram antes da partida, alguns até desdenhando um pouco da seleção brasileira, mas os jogadores, o torcedor japonês chegou aqui muito confiante, sim. Fizeram uma festa linda na arquibancada, um grande barulho lá na arquibancada, mas deixaram tudo limpinho lá no final, viu? Realmente eles têm essa mania, esse costume de antes de sair, recolher todos os lixos. Eu fiquei vendo ali um pouquinho eles fazendo esse trabalho. Estão saindo cabisbaixos, mas perderam para a seleção brasileira, né? Acho que eles têm noção do peso da camisa amarela, mas o Japão poderia ir mais longe na Copa do Mundo, sim, se tivesse enfrentado outra equipe. Sim. Alguém quer mandar uma pergunta pro Dandan? Aproveitem agora, que ele tá lá... Tô respirando ainda. Tá respirando ainda. Tá todo mundo meio mal aqui, viu, Dan? Não, foi uma festa, fala. Não. Eu queria... Ô, Dan, na hora do cooling break, eu tenho essa curiosidade, que a gente ama o cooling break. Eu já não amo mais. Você não ama mais? Não. Eu falei pra você que eu amava, já não gosto mais. Não fale por você. O que você sentiu o torcedor pedindo pro Ancelotti trocar? Porque ali o Brasil, acho que não tinha tomado gol ainda ou já tinha? Eu acho que já tinha tomado gol. Então essa pergunta é mais interessante do que eu imaginei. Danilo, o que você sentia do torcedor ali na cobrança do cooling break? Tinha uma cobrança para tirar o Paquetá, o Casemiro? O que você sentia, meu amor? Exatamente, Rudy. A leitura é perfeita. Casemiro e Paquetá, os mais criticados ali, né? Eram os mais criticados mesmo. Todo mundo queria que eles saíssem. Depois, quando no intervalo eu comentei com os torcedores que estavam ali que o Paquetá saiu sentindo, foi meio que um alívio pro torcedor. Pô, pelo menos ele vai sair. Pelo menos vai mudar o jogo, né? O pessoal queria muito ver o Luiz Henrique também entrando no lugar do Ryan. Uma substituição que ele acabou não fazendo. Mas a maior cobrança era com relação ao meio-campo
da seleção brasileira, tanto no cool and break quanto no intervalo do jogo, durante a partida inteira, viu? O Casemiro não fez um grande primeiro tempo, mas fez o gol de empate, né? Deu aquela amenizada para a situação dele. Danilão, Faraldo aqui, deixa eu te perguntar, em relação ao Neymar, a gente lembra que no jogo contra a Escócia houve toda uma comoção ali naqueles 2, 3 minutos que ele ficou na beira de campo para entrar, desde quando ele, na verdade, estava no aquecimento, enfim, e acabou entrando, diferente desse jogo de hoje. Como estava o clima em relação a ele, quando a coisa parecia apertada, o Brasil precisando de alguma solução, inclusive no meio de campo, como você bem pontuou, houve em algum momento um coro ali do estádio pelo Neymar, alguma coisa nesse sentido? Você reparou alguma coisa do próprio Neymar, no sentido de uma eventual impaciência ali para entrar, para não entrar, no intervalo coisa? Ele parecia que tava mancando um pouquinho, né? O torcedor, em um determinado momento do segundo tempo, pediu o Neymar sim, mas até o torcedor tá entendendo a situação do Neymar na seleção brasileira, viu? Não foi aquele pedido ostensivo que a gente já viu outras vezes, né? Hoje o torcedor gritou Neymar, mas entendeu que não era ainda a hora de colocar o atacante da seleção. Ele mesmo, no banco de reservas, tá tranquilo, deu para ver ele muito bem ali aquecendo, trabalhando com os reservas. De um momento que ele entrou em campo para tirar uma bola que tinha entrado, deu um pique, o torcedor vibrou com ele entrando em campo de colete para retirar a bola. Neymar, pelo que a gente está percebendo, está se comportando muito bem no banco de reservas, está entendendo a situação dele e o torcedor tendo paciência para ver ele entrar na hora correta. Tá. Bom, queria agradecer, Danilo. Você é louco, rapaziada. Vocês querem mandar alguma pergunta? Não? Tá todo mundo tranquilo? Não, a gente quer que o Danilo saia. Muito obrigado mais uma vez. Deixa o Danilo aproveitar a viagem, Zé. Deixa ele aproveitar lá com a galera. Vai fazer só um detalhe, né? O Dan deu público 68 mil. Calculando pelo preço, a renda deve ser algo em torno de 210 milhões de dólares. E se a gente converter, né? Loucura, né, velho? Do real, loucura. Fale. O ingresso mais barato é 5 mil reais. O mais caro que eu vi aqui, que eu perguntei, 25 mil reais. O ingresso mais caro que eu tentei... eu fui perguntando para as pessoas que estavam vendendo aqui, né, para ter essa ideia. Então, 5 mil mais barato, 25 mil o mais caro. E tá tão caro porque tá tendo demanda, né? Tá tendo procura. Sim. Jogo de Portugal e Colômbia, por exemplo, 50 milhões de pessoas tentaram comprar ingressos para assistir o Cristiano Ronaldo. Né? Deram sorte porque foi um jogo... Deram sorte porque foi um jogo ruim, viu? O Cristiano Ronaldo não fez nada. Mas 50 milhões procurando ingresso, então esse ingresso está aumentando sim, a revenda de ingressos está muito forte por aqui, mas muitos brasileiros já indo embora porque não tem condições de permanecer acompanhando a seleção brasileira. E outros chegando agora. Hoje conversei com alguns que estavam chegando agora para a fase final da competição. Então vai ter um revezamento de torcedores brasileiros aí, porque é muito caro realmente ficar aqui nos Estados Unidos. Ô, Dan, deixa eu perguntar, como é que vai ser a sua logística e como é que é a da seleção? Eu não me lembro, já falaram disso, mas eu não sei. A seleção brasileira continua na Copa, volta para a sede em New Jersey. Como é que tá? E você vai junto? Em New Jersey. Como é que é? Quanto você tem no banco, Dan? A CBF... A CBF tinha preocupação da seleção se classificar em primeiro no grupo, justamente para poder manter a sua base em New Jersey, né? Então todos os materiais, tá tudo lá ainda, se manteve lá. Agora amanhã eu retorno para minha casa lá em New Jersey, onde vai ser as oitavas de final, e o Brasil passando, o Brasil acho que volta para Miami, se eu não me engano. O Brasil volta para Miami para umas possíveis quartas de final. Na sequência, se passar, joga em Atlanta a semifinal. E aí a final, a grande final, novamente em New Jersey, New York. Então esse é o caminho da seleção brasileira. Eu vou seguir a seleção até onde ela for, espero que até a grande final, Zé. Interessante é que o fato de ficar em primeiro lugar muda tudo, né? Fica tudo ali do ladinho, né? Não do ladinho, mas ninguém vai ter que atravessar ir lá para Los Angeles, Califórnia, né? Então a coisa é legal. O Brasil passa um jogo, eu tenho feito isso, viu, Zé? Você Nas tem. minhas escalas eu tenho feito umas escalas malucas aqui. Eu vou pro Chile para voltar para cá, praticamente, sabe? Sim. Mas faço as escalas nos voos que são possíveis. Mas a seleção brasileira queria ficar em primeiro, conseguiu a classificação em primeiro lugar. Então agora, próximo passo em New Jersey e New York. Ô Dan, quem você acha vai ter o palpite? O que você acha e quem você prefere? Noruega ou Costa do Marfim? Boa pergunta, Zé. Rapaz, jogo complicadíssimo, viu? Eu pude assistir o jogo da Noruega no estádio. Inclusive, me encantei com a torcida norueguesa, uma festa espetacular que eles fizeram.
E não vai ter jogo fácil mais, né, Zé? Só a Argentina que vai ter um caminho tranquilo. Eu acho que o Brasil deve pegar a Noruega na próxima fase e não vai ser fácil. Vai ser um jogo muito complicado, mas o Brasil tem totais condições de passar para as quartas de final. Bom, vamos lá. Danilo Souto, mais uma vez, obrigado, viu, meu velho? Um abraço, bom descanso. Um beijo a todos aí. Bom retorno, tá? O Danilo tá bem, né? Você viu que ele falou? Não, vou voltar pra minha casa agora em New Jersey. Já comprou até casa lá, meu. Rapaz. Tá ganhando rico, né? Tá rico, é o cara que mais trabalha nessa Copa. É impressionante. Tchau, milionário. Beijo, viu? Lembra dos pobres. Quanto você tem na conta dele? Times Money. Ele aqui pra mim. Se ele tiver nesse esquema de revenda de ingresso, ele tá rico mesmo. Tá rico. Ele tá fazendo permuta com um restaurante, ele vai lá. Ele vai lá em Miami, Camilas é um bom restaurante, vem aqui, brasileirada e tal. Ele vai lá e vende tudo, né? Ele vende tudo. Deixa eu fazer uma coisa. Uma coisa muito legal. A nossa produção tá correndo, gente. Esse programa é ao vivo logo depois do jogo. E a gente não sabia o que ia acontecer. Estatísticas do jogo. Eu vou colocar na tela para vocês aí de casa terem ideia e o pessoal aqui da bancada também. Por favor, Carneiro, coloca na tela como foi esse jogo em números. Brasil 2, Japão 1. Posse de bola, Brasil teve mais, 69-31. Chutes, 19-5. Tá ali a cara clara de que o Japão realmente, entre aspas, abdicou, né, de atacar. Chutes no primeiro tempo, dá uma olhadinha nisso, ó. 8-4, primeiro tempo, tá, Brasil? Agora, olha no segundo tempo. Esse é o ponto. 11-1, tá? 8-4 é ok até. Agora, 11-1... 11-1 foi assim, o Japão... o Brasil empatou logo, né? É verdade. Chutes no gol, 7-2. Chutes de dentro da área, né? 12-2. Grandes chances, 4-0, né? Passes certos, 92% do Brasil, 83% do Japão, até um certo equilíbrio. Cartões amarelos, o Brasil tomou 2, o Japão tomou 3. Lembrando que não tem mais pendurado, né? A coisa zerou, né? Então, porque senão o Casemiro já teria levado... Não, ele tá pendurado agora. Agora ele tá, mas ele não tava, né? Mas enfim. Consegue voltar, né? O que esses números mostram, Rudy? Zé, na verdade mostra o que a gente falou no começo do jogo, né? E, principalmente eu acho que chutes no segundo tempo, eu acho que mostra muito. Porque posse de bola, pra mim, é irrelevante em muitos momentos. Sim. Né? O geral de chute 19-5 eu também não acho tão absurdo. Agora o recorte do segundo tempo é muito absurdo, né? O que a gente falou que o Japão abdicou de jogar e assim, tinha espaço, né? Eu acho que a mudança do Ancelotti no intervalo, Zé, ele vai muito bem num erro que pra mim ele cometeu na escalação de novo, né? Que é o quê? Colocar o Paquetá pra jogar. O Paquetá é um jogador técnico, não tenho nada contra ele, mas pra esse modelo da seleção, que é o cara que tem que botar a bola debaixo do braço, criar quando o Brasil não tá bem, não é a melhor coisa, né? O Paquetá não vai ser o melhor jogador pra fazer isso. Então, assim, quando o Ancelotti faz o 4-2-4 pro segundo tempo, em alguns momentos, nem 4-2-4, 4-1-5. Ele põe o Martinelli infiltrado com o Endrick, pra quê? Pra atrair, porque o Japão fazia uma defesa com 5, né? O que ele fez? Ele deixou os dois caras no meio pra segurar 3 zagueiros e os alas iam ter que ir pra cima do Vini Júnior. Pode ver que em vários momentos ele botava o lateral, o Douglas, pelo meio também, pra confundir toda essa marcação e os pontas terem mais bola. Por isso que você falou que o Ryan apareceu mais. E realmente apareceu. O Vini apareceu muito mais, tem mais qualidade que o Ryan. Então ali o Ancelotti, ele conserta pra mim um erro dele, que foi persistir no 4-3-3. Eu acho que quando viu que o Japão ia dar bola, tinha uma hora, eu esqueci de tirar o print, que tinham os 11 jogadores do Japão dentro da área no primeiro tempo. Os 11. Não deu tempo do print. Eu tava até vendo com a minha mãe no primeiro tempo, eu falei, mãe, olha isso aí. E ela até perguntou, mas isso é do jogo? Eu falei, não é normal acontecer isso. Então nessa hora, Zé, dá beirado, o Brasil tá tentando muito por dentro, abre o time, troca no primeiro tempo. Não sei, põe o Luiz Henrique na ala, recua o Danilo para terceiro zagueiro, abre mais o campo. E ele demorou para fazer. No segundo ele fez, o Brasil voou, o Japão se acovardou e o resultado foi justo. Mateuzinho, o Rudy mostrou, claro que ele já falou do Japão, mas também esses números mostram o que do Japão, para você que acompanha a seleção japonesa direto? Que o Japão foi o Japão, que o Japão realmente respeitou demais a seleção brasileira, principalmente no segundo tempo. E até uma coisa que eu tô dizendo, principalmente agora depois do jogo, depois da derrota. Eu acho que o mais importante pro Japão, e isso eu falo sempre que vai jogar a Liga dos Campeões da Ásia, os times japoneses contra os times sauditas. O importante, sabendo que tem um elenco com menos capacidade técnica e com menos talento, o importante pro Japão nesse cenário é
Jogamos de igual para igual, conseguimos segurar o Brasil pelo menos ali até o final, botamos... Em um momento, eu e o Faraldo, a gente tava olhando e falando assim, cara, talvez a única saída seja colocar o Neymar. Talvez a única saída seja colocar... Talvez não, porque não tinha criatividade nenhuma. A gente não tava criando. As principais esperanças. Sim, eu entendo Brasil. vocês. Pô, então põe o Neymar. Até porque o Brasil bateu de escanteio cozido nesse segundo tempo. É brincadeira. Cara, pra mim, como fã do futebol japonês, não existe um elogio maior pro futebol japonês do que o Brasil tá tão... vou usar o termo nas cordas, mas não nas cordas. Mas o Brasil tá tão nas cordas que a única alternativa pra gente ganhar o jogo é colocar o Neymar. Se você olha pro Japão de 5 anos atrás, talvez isso fosse improvável, isso fosse impossível. E até trazendo um cenário de Copa do Mundo, o Japão jogou com o Brasil em 2006, era um outro time, mas era o quadrado mágico. O Japão abre o placar com o Tamada e depois 2 gols do Ronaldo, 1 gol do Juninho e mais um gol que eu não lembro de quem, acho que do Gilberto. 4-1 pro Brasil. Então, olha o cenário como mudou. Antes era muito fácil ganhar do Japão. E Você agora acha que o Japão cai no segundo tempo? Muito. Em todos os jogos, né? Muito. Na verdade, não em todos os jogos. Contra a Holanda, ele recupera o jogo no segundo tempo. Mas é mais da situação de estar na frente. Entendi. O Japão sempre cai quando sai na frente do placar. Na hora que o Japão fez o gol, ele virou e falou assim, o Brasil vai ganhar de virada. O Japão acabou de decretar a derrota. Exatamente. Ele falou exatamente isso. Pra mim, se Qual o a Japão... solução? É dar o gol? Mim, o Japão... Se o Japão fosse passar assim... Se o Brasil abre o placar, eu olho pra eles e falo, beleza, o Japão tem condição de passar. Porque o Japão adora virar jogo. Contra a Alemanha foi assim, contra a Espanha foi assim, contra o próprio Brasil no ano passado foi assim. Não, amistoso. Então o Japão ele joga melhor quando ele tá mais recuado, quando tá mais... quando tá em desvantagem no placar. Quando sai na frente, digamos assim. Quando né? sai na frente acontece isso. Às vezes respeita demais a seleção adversária, se não é uma seleção do tamanho do Brasil, respeita demais o Brasil e aí, vou colocar então o Sugawara no lugar do Doan. É recuar demais. Tá, entendi. Vocês sabem que o Casimiro, com esse gol, ele entra numa galeria, porque tá cheio de galerias hoje, né? Não. Na Copa. Não? Não? Que galeria? Só se for ruim. Não. Pera aí. Vamos respeitar o Zé Luiz. Falar bem do Casemiro nesse programa. Nós temos apresentador aqui. Desculpa, Zé. Pois eu vou falar bem daqui a pouco. Então, ele entra numa galeria porque quando é mundial, a gente tem um monte. Jogador que fez mais gols com o pé esquerdo, jogador que fez mais gols de mamilo. Sempre tem essas coisas. Mas existe uma aqui, quer ver? Coloca na tela. Brasileiros mais madurões a fazer gols. Idoso, pronto. Mais velhos, né? Respeito o Zé. A marcar em Copas, né? Então a gente tem o Bebeto em 98, 34 anos, 4 meses e 17 dias. O Casemiro entra nessa galeria, com 34 anos, 4 meses e 6 dias. Mas a gente tem o Thiago, né? O Thiago Silva, com 33, também 9 meses e alguma coisa. Aí a gente passa pelo Nilton Santos, com 33 e uns quebradinho. Mané Garrincha, com 32. E o Dr. Sócrates, com 32 anos, 3 meses e 28 dias. Então, o Casemiro é o segundo jogador mais velho a marcar em Copas. E aí eu queria falar para vocês, perguntar para vocês da atuação do Casemiro, né? Vai lá, Não. Gil, Não, eu vou deixar o Faraldo, porque eu quero... Porque o que eu ia falar não era especificamente sobre o Casemiro, ainda que envolva o Casemiro. Eu tô sentindo que essa seleção do Ancelotti tá lembrando, de alguma forma, o Real Madrid de Ancelotti e do próprio Casemiro, em que por muitas temporadas não era a equipe dominante da Champions, mas era a equipe que chegava lá e nunca era batido e no final ganhava a Champions, em sequência, entendeu? Porque, e jogando de formas diferentes, porque o Real Madrid do Ancelotti também era um Real Madrid que, obviamente, por muitas vezes enfrentava times mais fracos, porque, é o Real Madrid, e aí tinha que ser dominante de ter mais posse de bola, como aconteceu hoje com o Brasil e não vinha acontecendo nos outros jogos de Copa. Você encontrava um pouco de dificuldade, porque você nunca tinha um único esquema de jogo, mas você, diante das várias possibilidades de esquemas que você tinha, você conseguia em algum momento ser dominante, mesmo que não o jogo todo. E no final você chegava lá e ganhava. Muitos desses jogos com o storytelling ali de muita emoção, como aconteceu hoje. Vai ter jogos em que o Brasil vai jogar de uma forma mais confortável, como talvez seja com menos posse de bola com essa equipe do Ancelotti, como também já foi com o Real Madrid do Ancelotti e do próprio Casemiro. E isso é ótimo, porque o Real Madrid do Ancelotti foi um dos times mais vencedores do futebol nos últimos tempos. Então me dá essa esperança. Com o Casemiro jogando. E me dá essa esperança de que, o Ancelotti foi contratado para a Copa de 2026 para fazer um trabalho de curtíssimo prazo de ganhar. Para de 30, eu já acho que é para montar um time realmente que você fala, esse é um dos favoritos.
o de 26 não ia chegar como favorito, mas ia chegar com um técnico capaz de fazer um time não favorito bater de frente com os favoritos. E é o que eu acho que o Brasil tá se desenhando para conseguir. Lógico, muito no começo ainda do mata-mata. Então, talvez o Casemiro ele tenha sido convocado para essa Copa justamente por ser esse trabalho de curtíssimo prazo do Ancelotti. Assim como o Danilo. Porque é um jogador cara de confiança, que o Ancelotti confia demais desde a época do Real Madrid. Mas aí eu trago outra pergunta, porque é uma coisa que eu tô notando no futebol mundial. Qual volante, primeiro volantão mesmo, o Brasil tá formando? A gente tem algum... Que estava aqui com a gente assistindo ao jogo. Raniel estava aqui assistindo ao jogo. Nem o Danilo Santos. Eu postei um vídeo, depois olha lá. Eu ia falar do Danilo Santos também. O Danilo Santos, na época do Palmeiras, acho que ele já não era tão primeiro volantão assim. Jogava com o Zé Rafael. Olhando pro que foi o Japão também. Os dois volantes do Japão, o Sano e o Tanaka, que entrou no segundo tempo. Os dois saem muito bem pro jogo. Não é só aquele cara paradão, que nem o Casemiro. Paradão, defensor. Qual é o nosso primeiro volante hoje do futebol brasileiro? Pós-Casemiro. Não, foi eu digo mais João também. Gomes, André. Eu vou fazer outra indagação, porque a gente já discutiu sobre isso aqui. Quais são os laterais que o Brasil tá criando? Aí o mundo talvez não esteja criando. Então, e aí fica o grande questionamento. Desculpa, Faraldo, eu chuto Faraldo aqui todo o programa, Zé. É difícil. Ainda bem que é só pra esse lado que você chuta, né? É porque eu não gosto muito dele. O grande questionamento não se criam mais laterais igual antigamente, isso é um ponto, mas por qual razão? O futebol tá mudando o estilo de jogar, por isso que os laterais que a gente via antigamente, tal qual o Roberto Carlos da vida, que dava pra ver o quão feliz ele tava assistindo o jogo, a cara dele tava assim, ó. Tipo, o que eu joguei, tô vendo essa galera jogar e o Danilo entregando a paçoca no meio de campo numa jogada simples, que era só fazer o básico. E ele entrega o gol do Japão. Mas o Roberto Carlos já entregou também, então sim, beleza, né? Mas o Roberto Carlos é campeão, então baixa a bola. E quando o Danilo foi, paciência, né? Ele jogou no meu time, não foi no seu. Eu adoro aí ele, é um problema seu. E do mas ele não pode também. Ficar bravo com o Danilo que entregou se ele entregou em 2006. Eu acho que ele tava cansado mesmo. São erros, né? São erros, exato. Mas nunca que o Roberto Carlos ia achar isso. Mas você tá querendo comparar o Roberto Carlos com o Danilo, é isso? Não, mas quem tá falando isso? Especificamente, como a gente levantou esse debate dos laterais. A gente bebeu no jogo ou não? Você levantou os debates dos laterais, eu acho que especificamente dois jogadores. E curiosamente, de um mesmo time, os laterais do Cruzeiro, eu acho que veio forte pra esse próximo ciclo. O William na lateral direita e o Kaique Bruno na esquerda. São muito bons. Até olhando pro nosso adversário. Pra não falar que a gente próprio ninguém. O próprio Japão, na Copa passada, o Japão jogava com laterais. Era Hiroki Sakai na direita e Nagatomo na esquerda. Pra essa Copa do Mundo, esse ciclo inteiro foi linha de três defensores. E só dois. E só dois laterais foram convocados, o Sugawara e o próprio Nagatomo. Então, é uma tendência no mundo. E o Moriyasu, ele olhou: bom, se eu não tô formando lateral, eu vou jogar com linha de 3. E quem vai ser meu lateral? O meu zagueiro pela direita. E você vê essa deficiência com o Wesley Machuca, que é o nosso único lateral completo formado, que era 2 em 1, né? Que ele subia muito bem pra ajudar ofensivamente e voltava bem pra marcar. Ele convoca o volante. Ele é muito ala, o Brasil tem que jogar em linha de 3. É mais ala, né? Sim, mas ele jogava mais recuado. A gente teve, olha, a gente teve o Roberto Carlos, agora recente, o Marcelo, né? Marcelo foi, eu acho que ele e o Daniel como Alves. meia, né? Ele já não então, mas aqui mudou. E você falou do Real, eu fiquei pensando, né? Porque tem o Casimiro, tem o Vinícius, tem no banco, ele repete o Hendrick ficando no banco, né? É porque assim, nos anos 90 a gente tinha os laterais, e o Gabriel, nosso parceiro aqui, se tivesse aqui, ele poderia me ajudar nisso aí. Os laterais, eles eram completos. Eles subiam, eles marcavam, eles às vezes até mais subiam do que marcavam. Porque o jogo permitia. Hoje em dia, os pontas que jogam contra os laterais, eles estão pisando na linha lá na frente. Então, qual que é a prioridade na base? É botar um cara que consiga acompanhar esses caras. Wesley Mas você me diz, essa falta de lateral, na tua opinião, é porque o futebol mudou? O futebol mudou. Ou porque eu fico pensando na escolinha, o moleque chega lá, quero ser lateral. Não vai ser. Pro Gabriel. O Gabriel... Não tem mais essa função no futebol aqui, O Gabriel era ponta, ou meia direita. E aí vai faltando espaço, uma geração com muita gente, ele vai sendo recuado e vira lateral. Hoje em dia, normalmente, o cara é um zagueiro e vai pra lateral. Pra fazer a marca. Isso na base, é normal isso, Zé. Tá, entendi. E o lateral, ele vira outra posição. Os laterais estão cada vez mais sendo alas e ponto, acho que umas 5 vezes ao longo da carreira dele. Esse debate é legal também falar uma coisa. A gente elogia muito o Ancelotti, mas, de fato, ao longo... Talvez por ele nem ter tido muito tempo ainda, para esse próximo ciclo... São 16 jogos até aí eu acho que já vai ser uma outra situação. Mas me incomoda um pouco ele nunca ter testado um Brasil com uma linha de 3, por exemplo. Porque o que o Moriyasu faz, que, de fato, o Matheus elogiou com razão... Ele não tem lateral, então dane-se. Ele joga com atacantes de alas e faz o time funcionar desse jeito. É o que eu falei, Farol. O Danilo pela direita, o Magalhães esquerda, Marquinhos do meio.
e abre 2 alas. Com esse elenco que foi convocado, e aí é lógico que você poderia convocar com outras características se a ideia fosse jogar com uma linha de 13 e atacar. Sim. Mas com esse elenco daria pra fazer isso. Se fosse o Moriaço, técnico do Brasil hoje, ele provavelmente teria escalado o Rayan de ala pela direita e o Martinelli de ala pela esquerda. Que é o que a gente chegou a comentar em um momento. Muito ousado. O Moriaço fez isso pelo Japão contra a seleção brasileira no mata-mata. E a gente pensou que ele ia fazer isso quando ele coloca o Martinelli, muito ousado, né? Mas até que ponto tá errado. E na Copa passada, quando ele testou essa estratégia pela primeira vez, contra a Alemanha e contra a Espanha, ele tirou Nagatomo e Sakai, colocou o Doan pela direita e o Mitoma pela esquerda. Foi lá que o Mitoma despontou e virou o Mitoma que a gente conhece hoje, que talvez seja o melhor jogador japonês da atualidade. A gente bate então, que falta coragem. Exatamente isso. Não dá pra falar que ele não é corajoso. Aí eu acho que tem um detalhe dentro da formação do futebol japonês que tem algo que o Brasil não tem e deveria ter. É algo que eu acho que a gente tem que aprender com eles. Que a maioria dos jogadores japoneses, eles são muito versáteis. Se a gente olha para os dois zagueiros pelos lados do Japão, hoje o Hiroki Ito pela esquerda e o Tomiyasu pela direita, eles fazem todas as funções da zaga. Os dois até jogam de volante às vezes. O Tomiyasu no Arsenal, muitas vezes ele foi lateral direito e lateral esquerdo. O Hiroki Ito no Stuttgart foi lateral esquerdo e no Bayern de Munique muitas vezes ele é lateral esquerdo. Então o futebol japonês, ele tem essa questão da versatilidade. Vários jogadores jogam em diversas posições. O Brasil talvez não tenha isso. Mas é tudo nota 6 em cada posição. 6,5, 7. O Doa, mais ou menos. O Doa, por exemplo, camisa 10 do Japão, e eu tava até falando com o Zé em algum momento, o Zé falou, mas tá jogando numa linha de 5 o Japão. Aí eu olhei pro Matheus e falei, mas o que tá ali de lateral direito é o camisa 10 do time, não é? E que na Alemanha e na Alemanha ele é atacante. Talvez a ideia seja diferente. Ele é bom esse mesmo. E o Tomiyasu, por exemplo, o Tomiyasu tá voltando depois de 1 ano e meio sem jogar futebol. Ele, coitado, teve muita lesão. Pra mim, a partida que o Tomiyasu fez, considerando a lesão dele, foi primorosa. Mas o Tomiyasu, como zagueiro, é um zagueiro nota 8, talvez o melhor zagueiro japonês que eu vi surgir. Mas como lateral, um lateral nota 6, nota 7. Então, isso que o Rudy falou é real. Em posições secundárias, talvez renda menos. Mas, por exemplo, o Tomiyasu de zagueiro, como foi hoje, considerando todas as lesões, pra mim, o Tomiyasu é irretocável a partida dele. Ele não falha em nenhum gol. Tem um lance do Vinícius que o Zion faz uma grande defesa. A bizarra defesa de Zion Suzuki. A gente comemorando aquilo ali, mas entendeu? A bizarra defesa de Zion Suzuki. Seria o mais espetacular da Copa. Foi, com certeza, a defesa mais espetacular da Copa. Assim. Não, e teve momentos espetaculares, né? Esse gol, que seria o gol mais lindo que o Vini... Ele dá uma caneta quando ele domina a bola já dá direto. 2 come ali, leva na caneta tal. E teve aquele que a gente não entendeu até agora, que a bola bate, o goleiro defende uma, o outro tira de cabeça. Quem salvou foi o Tomiyasu. E foi o Tomiyasu de um lado e o Suzuki. A gente mostrou, acho que, não sei se foi o Rudy, foi você mesmo, Zé, destacou muito as chances criadas dentro da área. Sim. Mas para além das chances dentro da área, as grandes chances criadas. O Japão faz 1-0 com uma chance que não é considerada uma grande chance, o que faz a gente pensar até que ponto o Brasil não entregou esse gol por algumas falhas ali, se um outro goleiro pegaria, acho que vai voltar esse fantasma aí em cima do Alisson, ainda mais se o Brasil tivesse perdido, aí seria mais, acho que fantasma mesmo. Mas, de certa forma, o Brasil entrega ali esse gol pro Japão. Não é aquela minha velha teoria dos 30 dias, lembra, Gil, que eu falei dos 30 dias? Que era uma coisa, desde o amistoso, dos 2 últimos amistosos. Se o Brasil viesse se unindo e num crescendo, acertando os problemas, ele poderia ter uma evolução que nos levaria a algum lugar. Não sei se vai levar. E parece muito, Zé, Por inclusive, enquanto tá eu vou até levando. te interromper para falar da campanha de 2002, né? Que, enfim, o Brasil começa o primeiro jogo da fase de grupos perdendo para a Turquia, para depois virar, assim, um jogo dramático, ganho de uma seleção mais fraca. Então, assim, na fase de grupos, na fase mata-mata, também sofrem muitos jogos. E olha que a gente tá falando de uma seleção que tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, entre todos os outros jogadores contra que a gente... Contra a Bélgica nas oitavas ali. Contra a Bélgica nas oitavas foi sofrido. Então, eu acho que vem... o que você falou reflete muito o que foi também o ano de 2002 e vai ser esse ano de 2026 e vem sendo. O Brasil faz um jogo muito abaixo contra Marrocos, muito pelo que a gente falou já do Ancelotti, de não ter aberto mão das convicções bizarras dele, de tentar fazer o Ibañez ser o que o Wesley era, muito mais ala, como o Rudy falou, do que lateral propriamente dito. O Ibañez sofreu o jogo todo, foi horrível a partida que o Ibañez fez, porque não é a mesma função. Você não tem as mesmas características e você tentar fazer um jogador que nitidamente é abaixo, tentar fazer a mesma função de um jogador que é tão veloz, tão ágil, que sobe tanto, já foi tão errado ali. Ele percebe, eu precisei de uma jogada individual para empatar um jogo que Marrocos foi muito superior. Então, o que eu vou fazer nesse jogo contra o Haiti? Um adversário muito mais fraco, mas o Brasil já mostrou melhor
contra a Escócia, irretocável também, obviamente, fez substituições que, enfim, foram muito... O termo que eu esqueci, foram muito efetivas. Assertivas. E hoje é a mesma coisa. Então, assim, por mais que erros individuais tenham acontecido e que, obviamente, são erros que contra uma seleção, talvez de um nível melhor, sejam, né, decisivas para um resultado negativo, o Brasil tem evoluído muito. Hoje foi o primeiro grande duelo que o Brasil teve nessa Copa contra uma seleção que vem numa crescente absurda, que teve chances, sim, de fazer o segundo gol quando estava empatado no 1-1. E que, enfim, tem dia que é noite, né? E o futebol tem muito disso, talvez, né? De ser injusto. Mas o Brasil mereceu vencer. Porque vem nessa constante evolução individual e em grupo também. E que bom, né? Que isso tenha acontecido. Olha, a CBF deu 2 informações aqui sobre os contundidos, tá? Casimiro não preocupa, tá tudo ok. Mas o Paquetá preocupa porque ele sentiu ali posterior da coxa. Na hora que ele bota a mão ali, logo no começo Direita. do jogo, já dá Ele tomou no comecinho. E ele ainda vai ele joga o primeiro muito tempo inteiro machucado, na verdade. Porque falou Mas aí eu acho que estira mais ainda, né? Não, Então, pode ser, mas assim, do jeito que ele põe a mão ali, Na num hora, jogo quando ele normal, cai. Porque às vezes ali é uma paulistinha também, né? Ali é... A gente já tem E foi numa Na jogada, verdade, não e foi numa chama jogada paulistinha. direta. Chama carioquinha? Chama Tóquiozinha, porque é Por um quê? japonês. Porque paulistinha é aqui no Brasil. Ah, entendi. Em Tóquio é Tóquiozinha. E na hora da lesão deles, foi Houston? num confronto direto com o jogador, ele... aparentemente uma lesão que, quando a gente olhava, não, é momento, assim, porque ele vai defender a bola, fazer justamente aquele, né, trunco assim de trás, pra tentar dominar a bola, ele bota já a mão na coxa, ele já cai com a mão na coxa. Mas hoje o Paquetá tava azarado também, Então, né? precisamos falar sobre Paquetá. Deu tudo meio que errado. Ele quase foi a nocaute. Ele levou. Do Chaves. Ele pisou na bola, ele levou um chute, a bola bateu na cara dele, ele foi praticamente a Aquilo nocaute. foi o reflexo do Brasil no primeiro tempo, né? Mas o Paquetá, Zé, assim, eu acho que é o seguinte, é um cargo que é muito maior do que o futebol dele, né? Eu também acho. Ele é o articulador da Se prepara pro corte, tá? Quebrar Vão detonar a linhas, gente. etc. Não, nada A gente Não, eu também, porque eu dele. Mas eu concordo com o Rudy. Eu já falei várias vezes. É um bom jogador. É um bom jogador, importante pro Flamengo e tal, mas é um jogador que, se você colocar, precisa quebrar a linha. O Japão tá com uns 25 caras atrás, tem que ser ele. Eu espero, às vezes, muito mais do Bruno Guimarães do que ele. Infelizmente, essa é a realidade. O Paquetá é um jogador... Até porque eles estão jogando espelhado hoje, eu concordo com você. O Bruno Guimarães espirituoso, tá isso. mas eu Bruno acho jogou que bem. o Bruno é um jogador... Eu vejo ele muito mais preparado para essa completo. Copa. Mais completo. Para mim, foi o melhor em campo. Também. Muita coisa. Além do passe que ele deu no final, que é loucura. Então, assim, o Paquetá é um jogador interessante pro grupo em alguns momentos, precisa dele na prorrogação, no final do jogo, beleza. Mas, pô, começamos com o Paquetá. O Paquetá tá no hino do Brasil. Cara, eu não vejo. Eu não vejo ele como articulador. Eu entendo de onde vem esse lugar, mas eu acho que o problema pra mim é Neymar não tem condição física. Não, mas é justamente por isso. Mas o problema pra mim não é que o Paquetá ele não presta pra fazer o que ele tá fazendo ali. O problema é a gente só ter o Paquetá pra fazer isso. Exato. Entendeu? Esse pra mim é o problema. O Paquetá se machucou hoje, graças a Deus, existe um jogador chamado Matheus Cunha nessa Copa do Mundo que consegue fazer qualquer função do meio pra frente. Qualquer Ó, o jogador função. versátil aí, ó. Então, aí é o exemplo do jogador versátil. Muito que a gente tá falando. versátil. Muito O Matheus Cunha é o jogador mais Ele tem versátil dessa sido equipe. o jogador mais importante da seleção nessa fase de grupos Eu e sou ele grande se fã. mostra muito... Eu coloco, acho que, numa ordem assim, o Ele- Vini, Vini, o Bruno obviamente. Guimarães E e o aí Cunha. o Matheus Cunha com o Matheus Douglas Cunha. Santos, que também pouco se fala do Douglas Santos, que pra uma posição que justamente você estava pontuando agora, a gente tá tão fraco de lateral. E aí um cara que Tadinho. ninguém conhece. Não, tadinho do Douglas. Ele é equilibrado. O Douglas ficou... Ele é um Gente, o lateral Douglas equilibrado. Santos, olha... Muito, aqui, muito você imagina seguro. aqui o campo. O Douglas Santos ficou lá do lado esquerdo, ele ficava assim. Não, Ninguém isso lembrava não. dele. E a gente gritando, olha ele. Jogou bem. Jogou bem, mas quando mandava a bola pra ele. O Várias Duan vezes ele tava ficou fazendo a sozinho. marcação em cima do Vinícius e largava o Douglas toda hora Toda aberto. hora sozinho no Mas, primeiro Zé, tempo. é isso que a gente fala. O Wesley é um cara que ataca muito bem, mas defensivo. Por exemplo, o Wesley era o lateral pra jogar hoje, porque o Japão pra tava... jogar hoje. Agora, Lá contra a atrás. França, pelo amor de Deus. Sim, Não ia tem como tomar. você marcar aqueles malucos do ataque. Sim. Pra mim, por incrível que pareça, o Danilo é um cara mais equilibrado. Ele é 6,5 pra atacar e 6,5 pra defender. É que ele se comprometeu hoje com a falha no gol do Japão. Não, mas de aí é um forma passe geral, não achei técnico, é um ruim. erro técnico, concordo. Beleza. O Douglas também, né? A questão que a gente tava falando é isso. Sim. E assim, só pra concluir o negócio do Paquetá, porque, infelizmente, a gente tá no momento do mundo que você não pode dar opinião. Porque se eu falar mal do Paquetá é porque eu sou palmeirense. Não tem nada a ver. Eu também acho que o Andreas não deveria ser esse jogador. Entendeu? Pra mim, eu já falei várias vezes, eu acho que o Gerson deveria ter sido mais testado. É um jogador eu cascudo, discordo. de força. Não, tudo bem. A gente pode ter um debate de discordância. Mas eu acho que é um jogador, quando teve com o Bruno Guimarães, foi muito bem. Eu gostaria de ver, já que é o Casimiro vai ficar pra vida inteira lá,
Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. Gostaria de ver. Ele tem o Danilo Santos. Ele não testou em momento nenhum o Danilo Santos ali. É que eu acho que é um jogador de características Eu, como diferentes. palmeirense, adoro, Danilo- porque ele não vai pra Europa. Deixa que ele vai pro Palmeiras. Ele não vai jogar. O Danilo sério. foi entrar com 2x1. Ele entrou aos 96. acréscimos, Aos bizarro. 96. Nesse elenco, Entrou na prorrogação que o juiz Nesse criou. Porque não ia ter elenco, prorrogação, eu o juiz deu Mano, o que aconteceu com o juiz? O juiz deu Ele 10 deu minutos. Eu quero prorrogação. Nesse elenco do Brasil... A gente tava assistindo, desculpa, pela N e SBT aqui, tá, gente? O Galvão Bueno tava louco. Vai, Galvão. Ô, amigo, vai acabar o jogo, tô ficando... Você faz. Ele pediu uma intervenção em algum momento. É uma intervenção da FIFA. A FIFA tem que intervir. É muito legal. Eu não imagino uma Copa do Mundo sem o Além do, Galvão. eu falei do Matheus Cunha, estendendo de novo, desculpa, Zé, esse debate do Paquetá, o Neymar, no fundo, se você olhar hoje pra esse elenco da seleção, pra manter o Matheus Cunha ali como referência, como esse 9, falso 9, teria que ser o Neymar pra entrar no Paquetá. O Neymar hoje não serve pra fazer essa função, porque o Paquetá, por mais que ele não seja esse meia criador tão completo, ele acaba sendo mais próximo que a gente tem de um cara como o Bruno Guimarães hoje, de conseguir fazer lançamentos, de conseguir marcar, de ter O leitura Neymar, no jogo. você O tocou no Paquetá, ponto. com intensidade. O Danilo Santos, por exemplo, concordo, é muito bom jogador, mas eu acho que ele hoje estaria mais próximo de fazer uma função como a do Casimiro. Mas poderia jogar E olha que nem Paquetá, é ideal. Bruno Guimarães e um meia. E um Matheus Pereira. Paquetá, Bruno Guimarães... Eu O não Paquetá enxergo é o assim camisa hoje, não. 8, cara. Ele não pode ser o camisa 10. Ele tem que ficar com A a gente tem bola dois mais camisa 8 hoje. confortável. Eu acho que o Brasil tá jogando com dois camisa 8. O Paquetá e o Bruno Guimarães. É, mas Dá eu tô pra pensando que tá jogar falando a mesma contra coisa. seleções mais Exatamente, frágeis esse é o assim. ponto. Hã? Pra jogar contra seleções mais frágeis assim, eu acho. Sem a Mas o necessidade Japão do não é uma Casemiro. seleção tão mais frágil pra jogar assim. Não. E assim, Mas Paquetá eu acho viu que a hoje não bola. era um dia pra estar com o Paquetá e o Guimarães sem o Casemiro. Eu acho que precisava de um meia, o Cara, mas aí, Casemiro e o a Gil Guimarães. falou bem Mas o aí negócio aí. entra o Bruno. 2002 tinha o Ronaldinho Gaúcho. Não, ninguém falava, tem um dia que não dá pra estar o Ronaldinho Gaúcho. Cara, o Ronaldinho Gaúcho era titular. Mas de novo é o rival importante era Porque a gente titular. não tem outro Ronaldinho Eu vou Gaúcho embora, hoje. então discute sozinho. Não vai embora não. Dadas mil Volta. proporções. Volta. De novo, O Matheus Rudy Cunha. já não quis ficar com a gente no jogo, ficou lá. Eu vou colocar uma coisa pra vocês que é bem interessante, que é de gol mais tardio. O gol do Brasil saiu no finalzinho do jogo, né? Igual o Canadá. Não, e aí, mas na nossa área, quer ver? Coloca a tela só pra gente mostrar pro pessoal. Olha aqui, ó. Gols mais tardios em mata-mata de Copa, tá? O Martinelli, aos 95, em Brasil e Japão, é o mais tardio, gente, da história até aqui, né? E o Eustáquio fez aos 91, 04 no Canadá e África. O próximo também me causa... Né? Olha isso. Ali, ó, também me o causa- Nasser História? Hadley foi Bélgica e Japão, Deixa eu ver se lembra? vai ser 93 e 41. Aí o Eu tenho uma história sobre esse Huntelaar, gol depois. em 2014, Huntelaar, de 93 18 em Holanda e México. O Totti, Canavarro. em Itália, foi aos 94, ó, 94 26. Em Itália e Austrália. E o Davids, lembra do Davids? Em Holanda e Iugoslávia, ele fez aos 91. Então, os dois gols aí, mas era o Totti, né, com 94. Mas e gol em prorrogação, Zé? Não é mais tarde? Não, então, mas é em tempo Mas normal. Que estatística é essa, cara? Então, mas eu não te falei que na não, é Copa estatística que a evita gente a prorrogação, gosta pô. Foi de quem fez isso aí, foi o fazer. cara que criou o cooling break. Então, do criador do Cooling Break. Pô, mas me chama a atenção, Zé, do top 6 aí, os dois aconteceram no intervalo de menos de 24 horas, pô. Você viu que louco? É uma coincidência. Bem louco, né? Bem louco mesmo. Talvez enfim. diga muito sobre essa E, ó, Copa do e Mundo. outra Eu tenho- coisa, o Martinelli, o J-League, é o jogador que você tá falando que faz várias funções. Sim. Ele entrou quase como um falso 9 por dentro. A Gil achou que ele ia entrar na ponta, eu também achei. E o velho foi muito bem. Ele botou ele por dentro, ajudou muito. E se precisar jogar de ala, ele joga. Na Ô, outra Rudy. ponta, ele joga. Onde Não, eu é. Ô, Rudy, E o gol dele sai exatamente. Eu vou colocar pra vocês Assim, também. Rapidão, Zé, a gente fez... Quando ele foi substituir, a gente se olhou aqui, nós três, e falou assim... Será que ele vai, sei lá, puxar o Ryan, colocar o Martinelli aberto, centralizar o Ryan, ou enfim... Aí quando ele entra e fica exatamente no mesmo lugar do Matheus Cunha, eu falei, cara, não é possível que ele fez isso. Ele vai deixar 6 por meia dúzia Eu mesmo. olhei e falei, ele vai pelo meio porque ele fez isso contra a Escócia. Gol do velho hoje. Gol do Gol do velho. velho. Gol do velho velho. com o Martinelli, gol do velho. Ótimo. Você sabe que os jornais ingleses estão repercutindo Respeito, e muito. Vou colocar na tela. Todo mundo ajuda aí na tradução, que o velho aqui não enxerga direito. Vamos lá. Coloca aí, os jornais ingleses. Vai lá, Gil, no corre. Gift on the gap. Aqui, ó, Brasil 2, Japão 1, Arsenal, a estrela do Arsenal, Martinelli,
marca o last gasp winner. Último gás, último suspiro. Vamos Gasp. traduzir gás pra gás. Vamos, o último gás, vamos traduzir como gás. Vencendo, né, o Fire South America into World Cup Last 16. Last 16 é os 16 avos, né? Oitavos de final. Os 16 avos. São os 16 melhores. 16 E assim, avos. Zé, é um gol que, inclusive, eu tava revendo aqui o gol. O Japão, assim, o Brasil, o melhor do Brasil taticamente, Zé. Vai ler, continua lendo, perdão. Não, eu tô mostrando, eu vou passar rapidinho. Esse é o Daily Mail. Então, para vocês entenderem como eles repercutiram bastante o gol do Martinelli, é claro, né? Sim. Ele é de lá, né? Ele veio do banco para marcar no último minuto o gol da vitória com o Carlo Ancelotti, enfim. Eliminando os pangaré. O que foi Dark Horses? É que pangaré? Não, a Dark Horse é uma expressão, assim, pra se referir aos... Zebras. Azarões, mas não são exatamente azarões. Azarões, é né? aquele time que não é muito bem cotado, mas que pode surpreender. É exatamente o caso do Japão. Um time subestimado. O time subestimado, Dark Horses. Esse cavalo, hein? O azarão, o pangaré. Por exemplo, quando o Brasil empata com o Marrocos, na imprensa internacional, a repercussão era de tratarem o Marrocos como um Dark Horse também. Né? Bem demais. Esse é o Telegraph, Brasil 2-1. De novo, dando destaque sempre pro Martinelli. Os caras gostam do Martinelli, hein? Do Martinelli, né? Ou não gostam e se surpreenderam que ele foi Exato. Pode ser. Todo mundo, olha aí, Zé. Aqui, ó, o The Guardian. Tá, isso aí. Podia ser um desafio hoje, a gente acertar qual jornal. Só uma dúvida, agora eu fiquei na dúvida. O Last 16 ali é uma oitavas. referência às oitavas. É, porque aí são os 16 Olha, melhores. que doído ali, ó, 16. Mateuzinho. É time break to break Japan heart. Not all Japan Peraí, heart. todo mundo Quebrar também o fez essa manchete, coração né? dos japoneses. Faz aí com a cara É do o terceiro Matheus portal ali. que meteu a mesma manchete, Gift of the Gab, é uma... Os três um portais trocadilho, usando alguma o coisa Gift ali of the famosa, Gap. será? Que a gente Né? não tá pegando. A Só gente Deus não tá sabe. pegando a referência. Eu também que é uma não. referência, Qual que é alguma o presente de Gab? Eu não sei qual que é a gíria. Se alguém souber pelo nosso... Porque, pô, Chat, três manda portais aí. diferentes, usar a mesmíssima manchete, deve ter algum Ou trocadilho tá que a gente faltando tá pegando. criatividade também? Ou... O Gabi deve ser o Gabriel, né, Martinelli? Mas seja pra usarem a Não, mesma um presente do Martinelli. Talvez seja alguma expressão da torcida do Arsenal também. bem provável. E o que o Casimiro, o que ele fez? Tava comendo um nigiri. Comida isso. japonesa. Ele tava comendo um nigiri. Ele É fez. isso mesmo ou você tá me zoando? Não sei. Não, vai embora, velho. Não, fica aí, não precisa Pode ser Só uma um referência ao pitaquinho. atacante reserva do Japão lá, que falou demais. Valha muito. Falha muito. Aliás, eu tenho uma coisa pra falar disso. Eu ia falar uma coisa pra vocês. Eu só tenho Acabou? Eu tomo alguns cuidados com fulano falou isso, principalmente em outra língua, porque às vezes a gente fica lost in translation, mas não Sim, sei. fica Fala, perdido. Mateuzinho. Primeiro ponto, o brasileiro, ele foi muito infantino com essa declaração do Shogai, porque eu não vi em nenhum momento nenhum desmerecimento do Shogai. Então. Vamos começar... Ele mentiu em algum momento? O Brasil não é mais o mesmo. O Brasil não é mais o mesmo. E logo depois, uma frase que todo mundo aqui no Brasil omitiu é: pra nós será um prazer jogar contra o Brasil. Ninguém falou essa frase. E depois todo Mas mundo... ele falou com deboche. Um monte de brasileiro foi lá no Instagram do Shogai e ficou mandando meme de bomba atômica, Não, né? não é, isso que é- aí isso é fala do ridículo. argentino. Foi zoado mesmo. Fala do Não, mas aí- argentino, mas aí o brasileiro Para também, com quando isso. quer ser preconceituoso, é preconceituoso Mas é o ser humano, em né, dobro. cara? O ser humano né? tem que... Mas, e depois fala, Não, a ridículo. fala do Neymar. Isso é Depois a fala do inacreditável. Neymar. Também não mentiu. E ele falou depois que ninguém falou, agora nós temos bons zagueiros que podem tentar dar conta do recado. E ele não mentiu também. O Neymar não é o mesmo Neymar de antigamente. Então, o brasileiro Bizarro. pesou demais na do Eu Shogai. concordo em partes com o Matheus, não preciso nem falar que esse negócio da xenofobia é um absurdo, Bizarro. né? Não, Você vai tentar Não, combater não existe, uma né? declaração que você entende Inacreditável. como prepotente sendo xenofóbico, você perdeu completamente a razão em dobro, né? Mas eu achei inocência do colega japonês. Com certeza. Inocência no sentido de, era óbvio também, né? que ao falar uma parada dessa... Na mesma forma Ele achou do que ninguém ia Ryan. traduzir, que ô não no Faraldo. tom, então, mesmo que não no Sério mesmo? tom, mesmo que não no tom que muita gente tenha traduzido talvez errado ali, mas é óbvio que isso daí no futebol, no mata-mata, vai servir de combustível pro Fato. outro lado. Tanto que o A Marquinhos, mesma coisa do Ryan. poucas horas depois, o Marquinhos foi questionado Fato. e falou, realmente, chegou até a gente e que continuem falando, porque isso vai motivar o Brasil. Talvez um gol que saia aos 96 minutos, ali saiu de uma motivação, gásinho extra ali que veio dessa E fala, por honestamente, eu também acho que a própria fala do Shogai é pra ele motivar o próprio Japão. Porque pro Japão, eu ouvi de gente no Japão, gente do Japão que fala comigo.
Pro japonês é um prazer enfrentar o Brasil. Enfrentar o Brasil numa Copa do Mundo significa, caramba, o Japão está tão bem, mesmo sendo 16 avos de final. O Japão finalmente chegou num ponto que a gente consegue enfrentar o Brasil. Na coletiva do Moriyasu ele fala, cara, o Brasil ele tá no topo do ranking histórico. E, fato, o Brasil está no topo do ranking histórico. Houve muito respeito por então, parte do Japão. Até demais. O Japão respeitou muito o Brasil. Muito, né? E focou muito nessa declaração do atacante reserva, mas Exato. no final das contas, todas as outras declarações, inclusive outras declarações desse próprio atacante que deu a entrevista, foram de respeito. E trazendo um pouco de contexto. O Kento Shogai é um jogador de 21 anos, que recém saiu da universidade. Ele chegou na Europa no meio do ano passado e agora tá no Wolfsburg. Não teve minutagem no Wolfsburg. É um cara de 21 anos que estava estudando no ano passado, estava na universidade. E você acompanhar futebol internacional no Japão, além de muito difícil por conta do fuso, é muito caro. Muita gente do Japão falou pra mim, cara, os serviços de streaming aqui, eles cobram muito caro pra gente ver Premier League, pra gente ver La Liga. Então, cara, o Shogai dizer que ele conhece o Neymar e o Vinícius, pra mim, completamente normal. Do mesmo jeito que pra mim é completamente normal o Ryan, que é um cara que acabou de chegar na Europa, 19 anos, não conhecer ninguém do Japão. Eu falei isso nas minhas redes sociais. Pra mim, o japonês médio, ele é obrigado a conhecer 4 jogadores do Brasil. O Alisson, porque joga com o Endo no Liverpool, o Neymar, o Vinícius e o Rafinha. Se não conhece o Martinelli, se não conhece o Bruno Guimarães, pra mim tá completamente normal. E ninguém vai obrigar também o Ryan a conhecer o Ayase, ninguém vai obrigar a conhecer o Nakamura, ninguém vai obrigar o Ryan, no máximo o Kamada, que joga contra ele na Premier League 2 vezes por ano. Alguns brasileiros não sabem os brasileiros que estão na seleção. Vamos combinar. No primeiro jogo tinha gente que olhava... Alguns não, nós, né? Nós, Não, assim, um monte. Teve a Eu matéria conheço da um Vila, nos monte. bares da Vila Madalena. Eu mostrei o Ibanez, ninguém Quase sabia ninguém quem sabia era. quem era ali. rapaz. Gente, habilidade de falar com persuasão. Gift to the gab. Eles usam para os Gabriéis lá na Inglaterra essa expressão. O Arsenal tem logo 3, né? É, Gabriel Jesus, os Gabriel, Magalhães e Jesus, Magalhães e Martinelli. Eles usam para os Gabs, tá? Essa Temos o habilidade. Gabriel Carneiro conosco também, né? Gab Carneiro. Gabriel. Isso é maravilhoso. Gift of the Gab, o Gabriel Carneiro. Ancelotti deu entrevista, claro, e a gente vai destacar porque as pessoas ficaram perguntando do Neymar, é normal, né? E aí o Ancelotti falou alguma coisa de como seriam os planos para o Neymar nesse jogo. Vamos ver, roda aí. Ah, não é. É declaração, gente. Achei que a gente tinha imagem. Mas, enfim, temos o Rudy e temos o Ancelotti. Por favor, Ancelotti. Estava esperando o Neymar para a prorrogação. Eu falei com ele que senão a gente não empatasse o jogo, ele ia entrar aos 60, 65 minutos. Mas como empatamos o jogo, eu não queria mudar a estrutura e perder o controle do jogo. Ele ia ficar para a prorrogação, chupa quem não acreditou. Esse chupa quem não acreditou, a gente não pôs, porque ele falou já saindo. Ele levantou e falou chupa quem não Pô, acreditou. Zé, mas tava meio... A gente até tava brincando, comentei isso com a Gil ou com o Matheus ali, a gente tava um do lado do outro. O Rudy não quis participar ali. O Rudy não quis participar com isso, porque né, ele Fábio? ficou... O Rudy estava lá embaixo vendo o jogo no carro, ele não se mistura. Ele não gosta da Mas gente. a gente ficou com essa impressão de que o Ancelotti tava segurando o Neymar pra prorrogação. E mais do que isso, que o Ancelotti tava de alguma forma... É lógico, os mais críticos vão falar, tava satisfeito com a prorrogação. Eu acho que ele tava mais ali tentando ser o mais equilibrado possível no sentido de, se existe uma chance considerável de prorrogação, eu vou ainda tentar ter umas armas para evitar os pênaltis e conseguir me sobressair na prorrogação. E aí ele foi segurando até onde deu, no final deu certo de ter conseguido vencer ainda no tempo normal, mas para mim foi ficando evidente que conforme o tempo ia avançando e ele não ia queimando todas as alterações, ele estava segurando. Pela não Ele entrada tava do Neymar, segurando. ele estava segurando. E o Neymar não conseguiria entrar faltando 15 minutos do segundo tempo e jogar mais 30 de prorrogação, ou mais, com Não dá, acréscimos, assim, não tem condição. Eu acho que o Ancelotti estava sendo cauteloso, não é nem que ele estava Você acha que ele satisfeito. estava com medo do Japão? Fala aí. Não, eu acho que ele estava com medo do contra-ataque do Japão. Tava com medo do Neymar Imagina de o mesmo jeito que a contra-ataque do gente Japão também e Neymar tava. lá no meio. Teve duas... Você tá mais soberbo que o japonês que você falou aí. Teve 2 bolas enfiadas num contra-ataque que o Maeda ganhou do Marquinhos. E o Maeda é muito rápido. Então eu acho que o Ancelotti olhou e falou assim, cara, se eu botar todo mundo lá na frente também, eles vão botar uma bola nesse 11. E eu perco, e eu não vou nem pra prorrogação. Não vou nem pra prorrogação. Não vou nem pra prorrogação. Então ele segurou o Neymar e na declaração dele, né? O Japão toma um empate no momento de colocar o Neymar. Então eu acho que é um recado. Se não é nessa situação, qual será o jogo do Neymar, então? Que jogo será que Neymar vai entrar para pelo menos uns 35 minutos?
Putz, aí. Porque Olha, só e eu tem vou te falar, pedrada. então, Precisa né? ter ritmo de Eu jogo. vou te Se ele falar. não entrar... Os próximos jogos. Só O tem próximo pedrada. jogo vai ser o Noruega ou Costa do Marfim. Sim. São duas equipes absurdamente fortes. E Eu não vou dizer rápidas. principalmente, mas um aspecto que muito me impressionou de ambas, a questão física. Somente Sim, Costa são- do Marfim, né? Costa Não, mas do o Marfim time é da bizarro. Noruega Não, não, também. a Noruega Tem é- os Vikings mas ali em a campo. Costa do Marfim, os caras são muito Mas fortes. você Muito sabe rápidos. que eu o Diomandé é um vejo- absurdo, por exemplo. Aí eu fico Tenebroso. imaginando, o Neymar entrando num jogo desse nível de confronto físico. Ah, não, aí... Então ele não É- pode ir pra Copa, você não pode entrar contra o Japão. E Mas foi aí a exatamente gente vai pro isso que a debate gente- que. O que falar, Faraldo, aí você tá A se gente falou contradizendo. isso 6 meses. Você deveria pedir desculpa pra Eu? todo mundo que tá assistindo. Fui eu que cara. convoquei o Neymar? Você foi moleque agora, Faraldo. Eu não sei Mas era a vocês... nossa maior dúvida, Rudy, era... Tô querendo causar Não, eu polêmica. sei, mas Da audiência. isso é uma questão muito certa, porque a gente discutia muito sobre o Neymar vai pra Copa, vamos convocar o Neymar. Ele lesionado, já estava lesionado ali do jogo contra o Coritiba. Será que ele vai conseguir se recuperar a tempo pra ganhar minutagem nos jogos da fase de grupos? Isso não aconteceu. Né? Ele Jogou entra ali 5 minutos com a Escócia. contra a Escócia. Isso aí não é ritmo de jogo, isso aí não é minutagem. Isso aí é, vamos colocar, já tá ganho mesmo, Faz a vamos festa. colocar o Neymar. Exatamente Vamos entrar, vamos fazer a torcida ficar feliz. Qual é o ritmo que o Neymar vai ter pra enfrentar um Haaland da vida? Não tem. A gente fala, o Casemiro, que era um dos principais jogadores e sempre foi ali do nosso meio de campo, obviamente colocando aí os pingos nos is, ele não é mais o mesmo jogador, mas ainda assim é importante por N situações. Ele não é mais o mesmo jogador de explosão que ele já foi. com ritmo, né? Não tá na mesma Não rotação. tá mais do mesmo ritmo. Acho que Imagina... o trunfo ele entra no final dos jogos, porque aí você pega um adversário mais eu ia falar isso, descansado. mas entrar em qual circunstâncias no final do jogo? Porque a gente falou aqui, não dava pro Neymar entrar num jogo contra o Japão que qualquer bola nas costas dele, ele não ia ter a mesma explosão. Mas o Ancelotti deixou isso claro, Entendeu? não digo nem falando hoje depois Ele do jogo, deixou mas isso na entrevista claro de também. ontem, porque perguntaram sobre o Neymar, ele falou, dependendo das circunstâncias do jogo, eu vou colocar. Sim. A Então- circunstância é talvez um 0-0, precisando de um passe ali que seja um passe Até a bola genial. parada, o Faraldo falou bem. Exato. Pô, o escanteio hoje no Cara, Brasil foi um negócio seria, tenebroso, Zé. seria só em duas Horroroso. situações. Desespero ou ou ganhando. É isso. sopa de minhoca que é isso, mole. mas é perfeito. né? 3-0 contra a Escócia. Não era melhor ter Muito do bem. João Pedro, Ou tá então? perdendo do Ô, Zé. Japão, é tudo ou nada. Tudo ou Correndo nada, o risco, tudo nada. correndo o risco de perder o meu emprego, dada a Calma lá, convicção Marquinhos. Você não vai do perder, nosso sim. chefe Gabriel Carneiro. É. Tinha medo dele, não. O Neymar hoje ele não tem condição física de ganhar no corpo do Sano. Eu tenho medo de ele disputar no corpo com o Haaland e acabar a carreira do Neymar. O medo é esse Mas mesmo. o Haaland ainda joga numa posição do campo que é difícil Exato, acontecer isso. Não vão se Porém, encontrar. pegar... Agora, você pega a Costa do marcar- Marfim mesmo, os marcadores da Costa do Marfim. O QCE, olha. eu tenho medo do Neymar trombar no Oh, QCE e vocês acabar sabem a que eu vejo Noruega e Costa Rica, Isso não Costa do vai- Marfim, Costa do Marfim. Costa Costa Rica do seria melhor pra Marfim. gente. Eu vejo Costa do Marfim e Noruega, a mesma coisa que eu via em Holanda e Japão. Eu prefiro a Costa do Marfim Não, por menos também. tradição. Porque a Noruega, eu acho que o bicho pega. Brasil É que eu nunca acho que ganhou da Noruega, a Holanda tem mais tradição que a Noruega, né? Se a gente comparar. A Holanda A tem mais Holanda, tradição. não, sem dúvida. Eu acho que a comparação... Eu acho que assim... eu acho que é mais equilibrado Noruega e Costa do Marfim do que, na minha opinião, era a Holanda e... Pra mim, a Holanda era fato que eu queria evitar e era melhor Japão. Eu tô meio assim, porque a Costa do Marfim, cara, o time ganhou da França, é amistoso. Ah, mas é O amistoso. Japão também ganhou um monte de gente. Então, não, tudo bem, Em ganhou do amistoso. Brasil, inclusive. Perdeu, mas poderia ter ganhado da Espanha. Alemanha. Porque Entendeu? jogou de igual pra igual. Contra o Equador ali ganha. Porque, num jogo então, também o jogando fato de muito ter bem. sido amistoso, você vê que o Japão não ficou com tanto medo do jogo. Talvez se não tivesse sido um jogo de Copa, o Japão tivesse até mantido 1-0. E outra coisa que eu te falo, Zé, quando eu falo pra vocês de amistoso, tem que levar a sério. Você lembra que eu falei pra vocês que o Brasil não tava acertando uma bola parada? Teve um amistoso esses dias aí que a gente fez. Eu não lembro que jogo que foi. O Brasil não acertou uma bola parada. Acho que foi Egito. E alguém... Contra o Egito. Foi o último amistoso. alguém falou que mas é amistoso. Não é. O amistoso, ele simula o jogo. É. E o Faraldo tocou no assunto que eu não tinha nem... Não pode bater tão mal bola parada. Não o dá. Japão não... Escanteio. Eu não lembro o escanteio que o meu, Brasil acertou no gol. Foram, se não me engano, 3 escanteios que eu não sei porquê. Não foi nem no primeiro pau, foi no primeiro cara, joelho. Isso aí não, É muito é inadmissível. bizarro. A parada cara. defensiva do Japão é uma pobreza. A gente chegou a cogitar o Neymar porque a gente Pra falou bater assim, escanteio. Pra bater Mas foi escanteio. isso, Foi pô, exatamente Zé, isso que a mas gente só bater discutiu. escanteio Mas assim, numa prorrogação, às vezes tá empatado, não é loucura, cara. Porque pegar a bola não, não assim é. na lateral, que era a única jogada que Ó. o Brasil tava tentando fazer, botava pro Vini cruzar na área, ou então pro Ryan tentar cortar e cruzar.
Ninguém tava acertando. O Neymar é quem Falta acerta muita esse- qualidade mesmo, né, gente, de meio campo nosso. A questão é, eu acho que o Neymar ele ainda pode fazer um gol importante pro Brasil, ainda mais que agora tem mais uma rodada de mata-mata, né, nessa Copa. Eu tava falando isso com o Carneiro na sexta-feira. Falei, pô, o Neymar pode ser importante. Eu não acho que ele vai ser protagonista. Eu não vai. acho que ele vai ser titular dessa seleção, em momento algum dessa E ele Copa. tem que entender isso. Mas em algum mata-mata, com a situação mais complicada ali, ele pode fazer um gol salvador no final de um jogo entrando. Ele é super capaz de fazer isso, porque ele é um cara diferente. É uma questão de equilíbrio do Ancelotti. E o Ancelotti eu acho o cara perfeito pra conseguir encaixá-lo da forma mais equilibrada Eu acho que o possível. Neymar sabe disso, viu, Farol? Acho que a conversa, o Neymar fisicamente ele sabe. Pô, eu acho que. Não, eu acho que ele não vai cobrar. Eu acho que é muito mais fácil o Hendrick ficar bravo que entrar pouco do que o Neymar. Que eu também acho que não tá cobrando, não, sabe? Eu acho que. Não tá Hoje, inclusive, entrou pra mim foi abaixo. E afobado, né? E Querendo afobado. resolver. Ele errou uma bola ali que a gente olhou e falou assim: ele não erraria essa bola e o Hoje jogo mais entrou, tranquilo. sabe aquela coisa que a bola chega, o cara já tá matando, a bola não chegou, né? Foi Quero resolver contra 3. ansioso. Encaixotado na defesa. Exato. Sem dúvida. Também tem. Prejudicou o estilo de jogo Mas do aí o Hendrick. Ancelotti tem razão no sentido. Um cara com experiência, ele vai rodar a bola, vai receber de novo, Na vai teoria. rodar. Na teoria, né? Mas também tá. Isso é eu acho verdade. que os principais erros do Hendrick aconteceram no momento do jogo que o Faraldo falou isso pra mim. Tudo Faraldo, tenho culpa agora. Aquele lance que o Tomiasso tira de cabeça e depois o Zion tira, que todo mundo achou que foi gol, ele falou assim, cara, essa é aquela bola que o jogador brasileiro viu que não entrou e começa a bater o desespero. Exato. Eu acho que no Hendrick olhou e falou assim, meu Deus, essa bola não entrou, o que nós vamos fazer agora? Na hora mandou uma mensagem no WhatsApp falando: tem dia que é noite, hoje pra gente vai ser madrugada. Eu tava desesperado. E já. esse lance você é combinação- pessimista. Muito. O esporte faz isso com as pessoas, né? Aparentemente. Assustador. Eu acredito Vamos no respeitar Corinthians, o hein, Zé? esporte. Essa chance que o Maior. Matheus descreveu, e de forma geral aquela arte que a gente colocou ali, as 4 grandes chances criadas do Brasil contra nenhuma do Japão, acho que dizem muito também do que foi o jogo. Ia ser um jogo difícil, e dentro de um jogo difícil, o Brasil criou 4 grandes chances, o Japão não criou nenhuma. Não foi uma situação ruim. Quem foi o melhor em campo pra você? Bruno Guimarães. Disparado. Coloca o melhor em campo aí, por favor, Carneiro. Que ganhou o troféu FIFA de melhor em campo. Tá ali, ó. Superior Não, Player isso é of the brincadeira. Isso é Match. brincadeira, né, não? Não é brincadeira, não. Ele, Casimiro, Tá até foi... com sorriso amarelo, isso, né? gente, isso é o Nem ele oficial. acredita nisso. Esse é o Parece o Sidão oficial. ganhando, lembra? O Zion merecia mais que ele. Ah, mas aquilo ali foi sacanagem. Não, eu Aquilo sei, ali foi pô. O sacanagem. Zion merecia mais que ele. Eu não sei. Eu também acho. Gente, o Bruno Guimarães não sair desse jogo com o prêmio de melhor jogador é um negócio absurdo. Pois é, mas quem saiu foi Não, Casimiro. e outra coisa, o Magalhães Tô tinha vendo que estar jogar antes errado. que ele. O Gabriel Magalhães fez uma baita Gabriel partida, deu Magalhães passe. jogou muito. Então, peraí, vamos fazer um negócio? Vamos dar nota. Eu quero a opinião de vocês, tá? Carneiro, a gente tem arte pra colocar aí, eu vou ter que... Vai Tá? ser 10 é Ó, vídeo? nós vamos fazer uma arte, como eu falei, esse programa é ao vivo, acabou o jogo, nós começamos a preparar tudo. Então eu vou colocando a foto e vocês vão dando a nota dos jogadores, tá ok? Só pro Brasil eu posso dar nota pro Japão também. Só Brasil. Brasil, né? Mas tá, gente. ameaça, Ó, pô. vamos combinar, vai, de 0 a 10, tá? Tá. Ok? 8. Vamos começar lá então. Taca na tela aí. Primeiro, Alisson na sua fase Cássio. Fita, cabelo comprido e tal. Rude, 6. 6,5. Gil. 4. 6. Pô, vocês estão malucos. Ele teve uma missão no jogo e não conseguiu fazer Ele não nada. comprometeu. Não a comprometeu. culpa- Ele o gol não do Sano comprometeu. não foi culpa dele. Mas velho. ele também não Mas salvou. ele também... Peraí, mano. É uma O bola Japão- que o você Japão olhando chutou por 5 trás... bolas no gol, velho. Você olhando por trás, é uma bola que... Não criou uma chance grande. Não criou uma grande chance. Deu média 6. Deu média Foi seis. legal. Ele Foi não legal teve essa um- dinâmica, tá ele dando não briga. teve uma bola difícil pra Não. pegar. E no único chute ele Você olhando por minimamente mais trás, é uma complicado, bola ele pegou. complicada. Mas tem goleiros que pegariam essa bola. Aquela bola. O Rogério Ceni no auge. Magrão pegaria essa O Rogério bola. Ceni não pegaria mesmo. Ele irrita um pouco, mas foi bem. Vamos lá, o outro. Bem é uma palavra forte. Danilo. Né? Eu não sou tão crítico Danilo. ao Alisson, tá pra não parecer perseguição. Olha lá, Dito isso, Danilo, o Zion é Danilo, melhor. vai, Rude. 5. Gil, 4. 5. Ele falha no lance 4,5. do gol, mas 4,5. faz um jogo. A grande falha dele foi só essa, Só o que gol. assim, o gol não foi só culpa dele. O gol não só foi. culpa dele. Não, não foi só culpa dele. E o restante do jogo dele foi bom. marcadores. Ele errou um ou dois passes ali que eram mais facilzinhos de dar também, mas enfim. E não então, encontrou uma ida. pela média, vocês deram 5, 4,5, vai, Média 5. 5. Marquinhos, vai, o outro zagueiro. Vai, Rude. 7. 7. 7, então, né? 6,5 só porque ele não tá olhando pra câmera. 7, 6,5, porque deveria ter olhado pro lado Talvez certo. seja IA, vamos Deu respeitar certo. IA. Vamos lá. Magalhães, pode colocar, por favor. Tá ali. E aí? 8,5. Ah, dou 8. É mesmo? Bem demais. É? Muito bem. Olha, Bruno. A assistência Acho que que ele ele fez acha valer. ali... Acho que ele fez valer o título de melhor zagueiro do mundo hoje. Nossa, é Mais um mesmo? corintiano aí se destacando. Não, peraí, Faraldo. Não, só Corintiano, cara. citando. Camisa do Dito Brasil. isso, Douglas Santos. Brasil é meio de Nessa- Cotia, bonitão. Ó, Douglas Santos, coloca na tela, por favor, Carmen. 7. 7,5.
6,5. Eu só lembro dele sozinho. Não, assim, se eu dei 5 pro Danilo, eu coitado. tô tentando ir nessa métrica É. na minha cabeça, né? Eu acho que ele foi 2 pontos a mais do que o Danilo. Concordo. 7. 6,5. 6,5. Ok. 6,5, 7. Agora, o Superior. Por favor, coloca na tela Casimiro. Ah, não. A nota da camisa eu abro dele. até discussões. Ô, Zé, eu acho que é um honestíssimo dar uma nota 6. Ele fez um péssimo primeiro tempo, um bom segundo tempo. E saiu. Não, eu também acho. Eu conheço muito Fez o bom. gol? Eu acho que é. 6 pra baixo. Acho que nem Nota pra 6. nossa super enaltecer, nem 6. pra super Não, criticar. eu acho que assim, tecnicamente na partida ele não foi bem. Só que ele faz o gol que muda o jogo, gente. Exato. É Eu até difícil. acho que no segundo tempo ele... Eu Ele dou vai nota melhor que 5 o porque primeiro, mas ele também fez o gol que mudou o jogo. É uma régua muito abaixo, porque é um segundo tempo onde o Brasil é dominante, então... Não, vamos estabelecer 6. Né? Eu acho que o Ancelotti, na boa, correu muito risco de deixar ele em campo e o resultado acabou. A opinião nossa vai pro limbo. Ele fez o gol, mas correu o risco. Se o Japão explora um pouco ali o Casemiro ter amarelo, a gente poderia ter acho sido que eliminado por causa disso. Especificamente no Casemiro tem uma coisa que é muito difícil de analisar assistindo o jogo e talvez pra qualquer pessoa, assim, realmente só quem tá dentro do campo vai conseguir metrificar isso, que é o quanto o Casemiro é um líder ali no sentido de orientação dentro de campo. Tudo bem, mas você tem um Fabinho no banco, que é um cara abaixo Pode dele, ser, mas pode não é um ser. cara tão abaixo. Pode ser, aí eu Pra concordo você com arriscar, entendeu? Concordo. Mas assim, é difícil metrificar assim de Sim, falar, sim, pô, sim, foi um isso jogo ruim do Casemiro. Às vezes, pô, no tem que a razão. gente não viu, Exato. ele tá ali fazendo a coisa E funcionar. outra também, ele voltou com o Casimiro porque ele estava retardando substituições. Vamos... Ele estava pensando no que poderia vir. Vamos que o jogo esquecer é que pra o prorrogação. Casimiro fez o gol de empate. Vamos esquecer que o Casimiro fez o gol de empate. Num cenário onde o Brasil volta pro segundo tempo perdendo do Japão, pra mim é um absurdo ele continuar em campo. É que deu certo. Não é, Sim, Matheus, eu tô por dizendo. conta disso. Ele não ia substituir mesmo. É a mesma situação. Eu acho. que Ele tá pôs o falando que é Hendrick por uma necessidade. Ele ia retardar isso até Mas os se o 20. Paquetá, eu acho que se o Paquetá não se lesiona, se ele não precisa gastar a substituição no Paquetá, teria sido o Casimiro pelo cartão. Discordo, E mano. porque Não, eu acho que tiraria o talvez... Paquetá. Ele pra colocar o Hendrick, ele não Mas não é Eu acho que ele ia enfiar mais Ele o só faz isso cara. porque o Matheus Cunha consegue... Não sei. voltar. Eu tô com o Farol. Qual o acho que ele ia enfiar próximo que mais você o vai cara. colocar, Carneiro? E outra... Bruno Guimarães, na tela. Vai, nota. 9. A Olha, nota da camisa dele. 8,5. 9. 8. 8,5. 8,5. Agora a gente vai colocar o Paquetá, que levantou tanta polêmica aqui. 2. É, o Paquetá, cara. Eu dou 5. 5? 4,5. 5,5. 3 porque ele me divertiu com a bolada. Sim. Coisa feia. A bolada é um boleto me pegando, sabe? Aquele boleto de surpresa que você Esse esquece dói, de hein? pagar. Esse dói, hein? Dói, né? Aquele boleto. Nossa, esqueci de pagar o boleto. Pude não ter feito uma piada de... Rayan, é isso, Carneiro? Me respeita, eu não sou... Rayan, A Gil vai dar 2. Não, assim... poderia ser mais ousado, Ah, eu eu vou dar acho. 5, Sim, cara. eu ia 5. botar 5. 5,5. Vou botar 6. A função dele em campo ele não fez. Eu vou usar o é. mesmo critério do Casimiro. Só que o Casimiro foi mais pros extremos, né? Ele fez um péssimo primeiro tempo e eu acho que um segundo tempo bom. Acho que ele foi... Mas eu achei que o Rayan melhorou. Um Eu achei o asterisco aí. Rayan melhor no segundo médio tempo. bom. Um alerta. Vocês não acharam? O que foi? É que o primeiro Rayan tempo melhor dele no foi segundo nulo, tempo. né? O primeiro tempo foi Menos nada. pior, mas assim... Ah, ele tentou um Sim, contra não. um. Infiltra o Martinelli na área, dá Sim. espaço pra ele. Mas a questão que eu falo, o Luiz Henrique, ele caiu muito com o Ancelotti, assim. Caiu, tá Sim. falando isso com Na A moral, gente tava jogo. discutindo isso. E meio inexplicável. Não, É, exato. né? Era pra A ele única entrar coisa esse que jogo. explica é, ou ele tá treinando muito abaixo, Ele pode fazer Perfeito, nada é. abaixo. muito abaixo. O treino técnico dele é abaixo. Você viu ele tentando fazer? Pá. Não, Ele não tem coordenação motora, tá eu ligado? também não Mas a tenho. carreira dele é um pouco isso no sentido de ele não é um goleador. Ele é aquele cara que te entrega muito taticamente ali e tal. E talvez o Ancelotti esteja percebendo Mas que na ele precisa de seleção alguém ele que fez combine um gols. pouco mais. É. Mas Acho é que se estranho. esperava mais do Rayan. Ele é um jogador que rabisca bem, que chama o marcador pra cima dele, mas que não tá entregando tanto quanto se espera. Eu não sei se é erro nosso colocar tanta esperança no menino de 19 anos, mas pelo que ele mostrou no Bournemouth, o time não ter perdido com ele em campo, talvez se esperasse um pouco mais, até por ele ter conquistado essa titularidade. Acho que ele foi abaixo pelo que ele pode entregar ou pelo que a gente botou de expectativa no que ele pode entregar. Resumindo, hoje, se o Rafinha melhorar, o Rafinha volta a ser titular. Para. Eu concordo Acho que é um com a debate Gil. que volta, Eu agora. concordo com a Gil, mas eu vou além. Do mesmo jeito que a gente falou que o Japão olhou essas 5 estrelas aí e deu uma tremida, eu acho que às vezes até o próprio Rayan, o próprio Hendrick olham pra baixo, vem as 5 estrelas ali e falam, eu tô jogando uma Copa do Mundo pro Mas Brasil. é. Dá uma tremida. Eu acho que é normal. Com 27 anos. Eu com 27 Você tá anos, se eu tremendo fosse aqui? jogador, eu ia dar uma tremida Não, também. quando você viu o Zé Luiz Primeira Copa do apresentando, Mundo. o Zé Luiz Legice você tremeu? O Japão jogou de um jeito que eu acho que não é o melhor jeito pro Rayan. Se o Rayan tem um time com um pouquinho mais de espaço pra ele avançar, ele é muito mais letal do que o próprio Rafinha. Mas aí eu falei que isso ia acontecer. Eu falei para por pros isso. O dois Rafinha que... teria sido mais interessante pra esse jogo. Nesse eu falei jogo, pros se dois. esperava um Rayan que se movimentasse ali de uma forma que chamasse os marcadores. Então, assim, não se esperava
gols do Ryan. Você esperava uma movimentação a mais, que eu acho que... Mas eu acho que o Rafinha seria um cara que foi muito entregaria bem isso. no que ele falou. E o Perfeito, próximo Gil. cara que a gente vai avaliar também, eu falei que ia acontecer a mesma coisa. É o Vinícius. Talvez tenha sido o pior jogo do Vinícius, que não foi culpa dele. Matheus, vamos respeitar que tem a arte Vinícius, vai. Vamos respeitar. Vai, Matheus, vai. Eu acho que o Vinícius foi nota 6, porque ele foi bem dentro daquilo que... Dentro daquilo que ele foi Japonês safado. permitido. Tá. Né? E eu falei que seria um jogo muito difícil pro Vinícius pelo estilo de marcação do Japão. E que nem eu falei pro Faraldo e pra Gil. Talvez tenha sido o pior jogo do Vinícius com a camisa da seleção, que a culpa não é dele. Mas eu não achei o pior, não, cara. Não. É que assim... Não sei. É que Ele a não culpa ter espaço é dele. diferente dele não ter ido bem. Não, é que a culpa não é dele. Matheus, Entendeu? olha o gol foi que ele um jogo que ele Cara, foi... olha o que ele ia gol que ele ia fazer, não, o negócio fazendo tá sem nele. esforço. Mas é o que eu tô dizendo. Talvez tenha Volta, sido... Braga! Fora! Talvez tenha sido um desempenho abaixo do Vinícius, mas não por culpa dele. Por isso que eu falei, não foi o pior jogo do Vinícius, que a culpa não é dele. Os outros jogos que a gente cobrava o Vinícius, a culpa era total dele. Mas eu não Talvez acho, ele cara. tenha... Foi o jogo mais desempenho. difícil pra ele, mais difícil. E mesmo assim, Dificuldade, ele foi pra cima, ele achou espaço. Era Isso, pra mim, justamente é o que a nota gente 6. estava falando. O Douglas estava livre na outra ponta, pedindo a bola ia no Vinícius, porque ele é o jogador que faz a diferença e que ele estava tentando rabiscar, mas é muito isso que Muito o Matheus bem falou. Eu marcado. entendo muito da marcação, a linha de 5 ali do Japão. Tá louco. Dificultou muito, não somente o jogo do Vinícius, como do Ryan. Sim. Por isso que talvez eles tenham ido abaixo, e mesmo assim o Vinícius, ele tá finalmente chamando a responsabilidade pra ele O que e pra sendo mim é um jogador ponto do Real positivo. Madrid E muito. na seleção. E muito. O gol que ele ia fazendo é um gol de Golaço. craque, Contra o gênio. Marrocos, assim. ele salvou a gente. Ele salvou a gente. Muito. então- Até nesse Você quer mudar seu voto? Contra a Matheus? Escócia também. Nota. Nota 6. 6, O vai. Ancelotti foi muito gênio de colocar o Martinelli, porque aí, exatamente, você não tinha só duas flechas ali, você só tem Exato, 3, 4. Em algum momento o Zé mesmo falou, pô, tipo, já, o Brasil Eu uma vou linha de colocar uma 5 ali. nota 7,5, porque eu acho que ele tentou muito, ele criou muitas chances, um volume muito alto por jogadas que saíram do pé dele. Enfim, se ele tivesse feito aquele gol, nossa Rude, senhora, nota tinha derrubado dele. esse estúdio aqui. Nota 6. Não, Zé. Seis. Nota 7. 7. também. Bom, média 7. Vamos pro... esse aí, cara, quando ele saiu, eu não entendi muito bem. Ninguém entendeu. Vamos ver, Matheus Cunha, eu confesso a vocês... Tinha um Hendrick, agora o cara sai, vocês não entendem. Vocês também decidem. Mas ele saiu pra entrar no Martinelli. Mas o Martinelli entrou. Eu tô Então, dizendo porque foi isso. tem que sair o Matheus e botar o Hendrick. Agora Mas me surpreendeu porque o Matheus estava vindo bem e quando o tá bem, eu falo, vai deixando, tipo o Vinícius. Eu Se ele pensei não que joga ele ia tão bem, mudar- vai deixando. Eu porque é o pensei que ele ia Vinícius. mudar pra colocar o Martinelli pra mudar o esquema de jogo, né? Então, quando ele continua no mesmo esquema, Mesmo com o esquema. Martinelli fixo ali daquele falso 9, eu falei, gente, o que ele tá ele fazendo? não muda o esquema, mas ele Esse muda velho a tá fazendo. característica. Ele muda a característica, É um jogador de exato. infiltração com a Martinelli, Exato. um jogador E a mais jogada técnico. do gol, ele sai Infiltração. justamente dessa E abre mais infiltração. espaço também, Exato. né? Você acha Aquele gol, encalhado ele- aqui? Meu, Vai, nota. Pra mim, o Matheus Cunha, nota 8,5, 9. Hoje? Foi muito bem. Aí você tá louco, Não, cara. aí Você já tá... Eu achei que ele foi também. muito Vini bem, Júnior, sabe mas eu por quê? achei que ele foi muito bem sem Você a queria bola. namorar a Virgínia, você queria namorar a Virgínia, bem que o Zé falou. Eu achei que ele foi muito Não, bem sem a bola. Não. Você Eu queria achei estar que com a ele foi muito bem Virgínia. sem a bola. E a maior parte das jogadas do Brasil que o Brasil conseguia passar do bloco japonês era porque o Como o Matheus Saquê, conseguia né? tirar um dos zagueiros japoneses E ele de fez isso posição. contra a Escócia muito bem. Se você pega a linha que a Escócia tava a linha de marcação da Escócia com 5, muitas das vezes ele se movimentava sem a bola pra trazer 2 marcadores com ele, às vezes até 3 marcadores. Então, ele isso. consegue Nota. criar esse Por espaço. isso que pra Que mim nota é você nota dá? 8,5, 9. 8,5, 9, você? 7,5 por conta da substituição. Eu Faraldo. concordo com tudo que o Matheus falou, mas eu não acho que o seu argumento pode dar nota 9. Eu daria nota 7 e, de novo, enaltecendo o que eu já falei antes. 7 com louvor. A polivalência dele é incrível, porque ele já joga como 9, e aí como é falso 9, ele faz ao mesmo tempo a função de 9 e de 10 nesse time. Isso. E depois da substituição ali no intervalo, ele passou a jogar como um 8, espelhado com o Bruno Guimarães. No mesmo Deu jogo, ele muito fez bem. 3 funções diferentes e fez as 3 As funções três muito bem. Rudy, que tava no carro e não queria se misturar com a gente, Ô, Zé. você já deu a nota? Não, eu não posso dar nota maior que a do Vini. O Vini 7, eu acho que ele fez várias funções, todas nota 6, eu dou uma nota 6 pra ele. Tá. Isso, média 7. Eu vou colocar os que saíram do banco também, tá? Então a gente, Boa. de repente, eu vou começar pelo Hendrick, quer ver, ó, que foi no intervalo, ele entrou no lugar do Abaixo. Paquetá, 55 minutos de futebol. Vai, Gil. 5. 5. Quantos minutos?
55. Nossa, Então não nota 5,5 pra Qual que, é, combinar. qual que é a média de reprovação do programa? Acho que é 6, né? Então 5,5. 5,5, tá. É só porque ele fazia gol no São Paulo, né? Nota 5, Zé. E porque ele é 5, made in né? Cotia. Ele ficou afobado, mas Eu ele acho deu que dinheiro pro Palmeiras, né? ele sentiu a pressão do jogo e... Também achei. Assim, é um jogador que a gente vinha falando muito que não tava sentindo jogos, mas chega num momento que, poxa, o primeiro mata-mata da carreira como jogador de Copa e, enfim, vestindo a camisa que ele tá vestindo, é normal ele Mas no sentir... Ryan não é normal. Aí então 2 pesos, 2 medidas. Mas eu falei Temos um exatamente que era ponto. Foi embora. Peraí, Mas não era normal, buzinada. Temos um Ele gosta ponto. de tumultuar o ambiente, já que ele não, não gosta seja dita de... também, assim, por mais que tudo que a gente esteja falando seja verdade. Nem o Pelé decidiu todos os jogos na Copa de 70. É Então, verdade. assim, Ó, vou Que colocar aspas... Que aspas! Teremos um Enchendo o corte. saco de todo Que mundo. aspas. Martinelli, Pera um pode pouquinho, colocar, vai. Martinelli jogou 34 minutos, né, Carneiro? 34 minutos. Média O 10. cara fez o gol, o cara entrou, o cara abriu espaço. Foi muito bem hoje. Faraldo. Minha nota será baixa por clubismo. Faraldo. nota 8,5. Sem clubismo, vai, Matheus. Sem clubismo, 8. Com clubismo, 6. Tá, mas sem clubismo. 8. Média 7. Você, 8 também, você, Rui. Zé, eu dei o melhor em campo, o Bruno Guimarães 8,5. Ele fez o gol da vitória, entrou bem 8. Né? Tá. Sim. Pelo gol, né? Senão Pelo era gol, é. nota 6. Quando o cara faz gol, é a mesma coisa o Casimiro, né? Ah, não foi bem... Não, mas do jeito que fez foi, o né, gol, Zé? gente. E ele decidiu o jogo. Ele decidiu o jogo. A Gil quase desmaiou, quer dizer, pela Gil, que é minha parceira. A Gil quase perdeu um dente. Eu quase perdi um dente, E gente. mostrando-se também um outro jogador polivalente. Cara. Não é só aquele cara que joga pela esquerda. Gente, e o Fabinho? O Fabinho jogou 8 minutos? Ah, não dá, né? Gente, o Fabinho entrou. Nota 6. Entrou. O Danilo Santos ainda. Peraí, deu uma testada, porque ele foi cabecear, pegou em cima, a bola que o subiu. Fabinho tinha entrado, não. Vai, nota... Nota 6. Não 6. fez nada. Não fez nada. É, 6. 6. Eu não lembrava nem que ele tinha Esse entrado. nota nada. Não fez nada nem pro bem nem pro mal. Não, a não ser que ele faça o 5 gol da porque ele vitória ou joga na Arábia entregue, né? Saudita. Tá, então vai. Eu vou colocar agora um outro que jogou quantos minutos? 2? Não, 4 aí eu me minutos. recuso a Não, votar, jogou Zé. 4 porque o juiz deu mais acréscimo. Danilo Santos, vai. Aí eu me recuso a 6 votar. também, Zé. Assim, se tiver que votar, 6, mas... Eu daria 3 6. pros europeus não olharem ele. 3. Tá, e agora eu quero essa nota aqui, ó. Quero que vocês prestem 10. atenção. Ancelotti, vai. Como é que Fez é? modificações, tomou um baque, dava pra ver que ele tava no banco no primeiro tempo bastante Não, no gol preocupado. da virada, Zé, ele tá em pé assim, ele olha ele e vira. Ele só faz aqui, ó, e vira. Ô, comemora! A tranquilidade. Velho. Deixa ele, é tranquilidade de Velho quem Gagá. sabe que está no caminho. Com todo respeito aos velhos gagás. Olha, se fosse até o intervalo, era nota 4. Sim. Porque o cara muda o jogo. Pra mim é 10. Ele mudou o jogo, cara. então, Não tem é isso como que eu não dar acho. É uma 10. vitória que passa muito pelo que, enfim, O cara que fez ele o gol, aonde ele botou o cara... Assim, quando eu falo, ele é comissão, né? Ele, todo mundo que tá com ele lá. Pra mim é 10. Mudou o jogo. É, eu acho que ele lida com uma diversidade, que é um jogador... Ele lida com uma diversidade, que é um jogador como o Paquetá, que é difícil de você substituir diante Por da questão de questão física do característica, porque Neymar. ele tem. Colocou mal. Tudo bem, tudo bem. É, o cara faz trabalho ruim pra se enaltecer durante a Copa, né? Mas ele teve uma grande diversidade no jogo, conseguiu mexer bem e, na minha opinião, nota 9. Tá. 9, 10, 9. Então foi bem, Ancelotti. Tá bonito, olha lá. Tá uma camisa branca, fica bem. Veio o Gagá Dito isso, pra Zan Suzuki. E ele começou sem mascar chiclete, tomou o gol. Ele Puxou. Nossa, na hora do... Mostrou ele no... Fumar no vestiário é brincadeira. Ele tava no banco ali, no chiclete, tava que tava. Gente, eu vou colocar um QR Code aqui pra vocês, ó. O QR Code do R7, tá? Eu sempre lembro, porque tudo que a gente tá falando e muito mais tem lá. Então você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, vai direto lá pro R7, vai ficar por dentro do melhor do futebol. Tem o Cosme Rimo ali, o Cosme tá lá na Copa. Outro dia ele estava lá, viu um vídeo, ele mostrando as condições de trabalho da imprensa, a gente fica tudo aqui esperando, não sei o quê. Tava bravo o Cosme Rimoli, tá? Tem também Jorge Nicola, então faz o seguinte, vai para lá, tá? Aponte a câmera do seu celular pro QR Code, vá direto pro R7. Noruega e Costa do Marfim, fala. Antes disso, só posso trazer a informação aqui, Manda. aproveitar que você falou do R7. Você quer mudar a nota? O Bruno Guimarães, a gente sabe, a nossa Yara Fantoni já falou que ele tá na mira do Arsenal, mas como o Newcastle não quer liberar, o Arsenal tá de olho no Caio Sano, o jogador que marcou o gol do Japão hoje. Ele joga no Mainz, jogador formado no Matida Zelve com boa passagem pelo Kashima Antlers também. É o melhor volante da Bundesliga há uns 2 anos. Jogou então ideias. é um cara que tá sendo comparado ao Bruno Guimarães sem grife. Acho que Jogou isso mostra ideias, né? como os... Eu não vou falar pouco que são elencos equiparáveis e tal, mas como o Japão realmente tá num outro patamar Tá hoje muito do que a bom, gente se muito acostumou bem. a ver. Não, e todo mundo jogando E fora. assim, a gente brinca, o Matheus, a gente tá aqui há 1 ano e meio, a gente conviveu com o Matheus, que gosta de futebol japonês, a gente brinca muito,
Mas, cara, o futebol japonês sai, mano, de cabeça em pé, assim, tá ligado? Parabéns pro futebol japonês. O treinador vai ter contrato renovado mais uma vez, Moriarty. Parabéns, ô Matheus. Parabéns, cara. Muito legal. Mas é bizarro como... Matheus, vou começar com você. Vai, Noruega e Costa do Marfim. Pra você, quem tá com o melhor futebol desses dois? Quem te agrada mais? Como coletivo, talvez a Costa do Marfim, como individualidade, Erling Haaland. Aí a gente não precisa nem falar nada. Você acha que essa eficiência da Noruega vai fazer ela passar? Acho que sim, e também por conta de um jogador que é pouco falado graças ao Haaland, que é o Odegaard. Sim. Eu acho que o Odegaard, ele tem... tudo que a gente falou de ter o Neymar, o cara com a visão diferente... Ele faz o time andar. É o Odegaard. O Odegaard, ele tem essa condição de botar o Haaland na cara do gol a qualquer momento. E eu acho que esse é o maior forte da Noruega. Quando a gente olha para a Costa do Marfim, talvez o próprio Diomandé não tenha maturado ainda. Embora ele venha de uma temporada muito boa no Leipzig, ele não tem a maturação ainda. Tanto que o líder desse elenco é o Kessié, que jogava no Al-Ahly, e nenhum demérito à Saudi Pro League, por mais que eu tenha minhas desavenças com a Saudi Pro League. O Kessié não é um cara como o Odegaard que pode mudar o jogo do jeito que o Odegaard muda o jogo. Qualidade do passe, a visão de jogo. Faraldo, me manda aí. Pra você, Noruega... Eu acho a Noruega mais chata, mas assim, dois times fortes, mas acho a Noruega mais chata de forma geral pelo que apresentou na fase de grupos. E os dois com destaques individuais, na minha opinião. O Haaland de um lado, principalmente, né? E o Diomandé do outro é um dos melhores dribladores do futebol mundial hoje. Muita atenção também, caso seja a Costa do Marfim adversário. Lembrando que Canadá já passou, né? Ontem ganhou da África do Sul. E Canadá tá indo pra frente com a torcida e etc. Fazendo gol também no final. Estados Unidos, o Canadá fugiu da torcida, foi jogar nos Estados Unidos. Tenebroso. Me fala, Noruega ou Costa do Marfim, Gil? Eu acho que a Noruega ainda, pelos destaques individuais, que fazem a diferença no mata-mata. E o Haaland tá brilhando na Copa. Eu acho que ele tá com uma vontade muito além, por mais que eu vou com o Faraldo de ser um jogo extremamente complicado, pelo físico que a Costa do Marfim tem. É uma seleção muito forte, que também é muito rápida, mas eu ainda acho que a Noruega sai na frente com o Haaland. Um coletivo melhor. Um coletivo... não sei se um coletivo melhor, mas que... mais eficiente. Talvez mais estou ouvindo aqui os meus colegas e estou pensando. Eu acho que pro jeito que o Brasil joga muito bem, o Faraldo falou bem do Ancelotti no Real, que em muitos momentos jogava no contra-ataque, jogava muito bem. Eu acho que essa seleção, a pressão alta é muito boa. Hoje quase fez gol, pressão alta, e outros jogos fez. Eu acho que se a Costa do Marfim é capaz de jogar mais fechada, saindo no contra-ataque, e eu acho que não vai se amedrontar igual o Japão, tem menos aquele primeiro passe, mas tem mais qualidade, que eu acho que é pra matar o jogo. Então eu acho que se ficar um jogo equilibrado, a Noruega acho que vai mais pra cima. Eu acho que pro modelo do Brasil, eu tô mudando a minha opinião, acho que eu prefiro pegar a Noruega, cara. Você acha, por exemplo, modelo de jogo da Noruega. Você acha que o Brasil teria um jogo mais físico com a Costa do Marfim? Aí a gente dançaria? Eu acho que vai ser um jogo mais retrancado a Costa do Marfim, que vai explorar nossos erros. Entendi. No caso do Casemiro, que a gente falou aqui. E vai fazer isso melhor do que o Japão fez. O Japão fez um gol e parou de fazer. Eu acho que a Noruega é mais tecnicamente, eu acho superior, mas vai jogar mais pra cima. O Brasil vai ter o contra-ataque. Eu acho, tá? Mais do que a Costa do Marfim. Bom, gente, é o que tínhamos para essa noite muito gostosa, logo depois do Jogo do Brasil, tá? O Joga volta na sexta-feira, aí a gente já tendo uma ideia de todos os confrontos, a gente vai montar uma tabela legal com todos os confrontos já que vão acontecer, para a gente saber que caminho vai ser esse nessa Copa. De qualquer forma, hoje foi um grande resultado, 2-1, um jogo em que o Brasil superou as dificuldades que ele mesmo foi apresentando, né, durante o jogo, e conseguiu uma virada espetacular. Queria agradecer você que ficou com a gente, queria agradecer Rudy, Gil, Faraldo, Mateuzinho, J-League, Zé Luiz Ledis. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Vou terminar buzinando. Cheese, porra!